Fala, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Prazer, para você que não me conhece, eu sou o Robson Munhoz, está começando mais um episódio aqui no Instalação Pod. É isso mesmo, e você sabe que você pode tudo aqui, né? Você pode deixar aquele like maroto, você pode se inscrever no canal também, você pode compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. É isso mesmo. Galera, é o seguinte, hoje, nesse episódio tão especial, eu recebo uma pessoa também especial. Quero que vocês recebam com muito carinho. É isso mesmo. Ela que é uma renomada delegada do DHPP, Delegacia de Homicídios de Proteção à Pessoa de São Paulo. É isso aí. Com vocês, doutora Ivalda Aleixo. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigada, Robson. De verdade, adorei o convite. Fiquei super feliz e gostei do ambiente aqui. Descontraído, né? Uma coisa informal. Gostou, que é um bate-papo mesmo, né? Sim, sem dúvida. É esse bate-papo que a galera, né, tá acostumada com aquele tradicional, daquele podcast que você tá no estúdio com um fonezinho. Então a gente sai disso, a gente vai para esse bate-papo aqui com suco, com aquela leveza. Porque o lugar é lindo também, né? O lugar é muito bacana, muito legal. Doutora, eu quero agradecer também primeiramente por você por ter disponibilizado esse tempo pra gente. E o seu tempo é, uma loucura, muitas atividades. Mas eu quero começar perguntando pra você como surgiu essa paixão pela polícia. Eu quero conhecer você um pouco mais. Como surgiu aquele passado, sabe? Como surgiu tudo isso? Você já quis entrar na polícia? Você começou isso? Como foi? Conta pra gente. Assim, eu sou filha de um veterinário e eu, desde pequena, acompanhava ele em tudo. Desde cuidar de cachorro até animais de grande porte, como vacas, né, boi, cavalo, e ele fazia tudo, e a época, né, lá atrás, ele era o único veterinário da cidade. Então você imagina que minha casa era um ponto que todo mundo ia pedir ajuda. E o pagamento era em frango, em porco, em cachos de banana, me lembro perfeitamente. Então tinha dentro da família alguma coisa que eu seguiria essa profissão, né? Por essa afinidade, eu não tinha problemas com animais. E como eu o acompanhava, né, ou nas férias, né, na infância e a juventude, até uma certa idade, mas para surpresa de todo mundo, até dos meus colegas de escola, eu fui fazer a área, na época também, a gente chamava de secundário, que era tudo matemática. Nossa. Matemática, física, química, tudo que você pode pensar, eu tinha matemática aplicada, física aplicada, era completo, o meu dia era isso. Então, nossa, eu resolvi fazer computação. Computação? Aí, nada a ver, né? Mas me ajudou, porque nada acontece por acaso, né? E eu fui fazer programação. Eu estou falando de 1986, 87, por aí, um pouco mais que estava começando, né? A gente tinha computadores de grande porte, imagina, hoje você carrega na palma da mão, você consegue fazer E eu fui fazer isso, mas desisti. Você não concluiu, né? Não concluí, mas aprendi o suficiente, o necessário ali na minha cabeça, né? Que é bem, eu penso 3 coisas ao mesmo tempo, então eu falei, não, já entendi como funciona. mas voltei para minha casa, eu sou do interior de São Paulo, numa cidade pequena, e falei, olha, eu quero fazer direito. Por quê? Eu falei, porque eu acho que tem tudo a ver. Assim, falei, não, quero fazer direito, porque eu acho que eu levo mais jeito para escrever do que para números, para cálculo, sei lá. Mas você já tinha visto alguém que fez direito, alguma coisa que te despertou esse interesse? Não, na família ninguém, nada. Tá. Conhecia, óbvio, né, o delegado da cidade, a gente sabia, cidade pequena. Qual cidade que era? É Piraju, é interior de São Paulo. Mas, na verdade, a gente chama de interior, mas ela é a capital do estado de São Paulo, né? Que nem a gente não conta para não criar muito turismo, sabe? Essa coisa, a gente gosta da vida sossegada, mas tudo começou a partir de Piraju. Piraju? Piraju, uma cidadezinha depois de Avaré. Aquela represa enorme, se deve a Piraju. O dia que eu voltar e fechar lá as comportas, acabou a represa. Eu faço essa ameaça de vez em quando. Doutora, vai fechar Piraju, gente. As comportas. Não, mas é que é uma brincadeira entre amigos, é que tudo tem em Piraju. E eu alimento isso, né? Essa coisa de que, não, em Piraju tem. Você imagina, em Piraju tem. O cara, não, mas lá em Piraju tem um concurso X, vocês têm Santiago de Compostela, em Piraju tem São Sebastião com Costela. Então tudo tem, que é o padroeiro da cidade. E aí fiquei lá só uns meses e olhei
meu pai falou, mas você vai fazer outra faculdade? Você não vai largar? Eu falei, não. E aí eu fui, passei, fiz o vestibular rapidinho ali e fui estudar fora e falei, acho que não posso mais voltar. Porque achei que Piraju era pequeno, né? Era pequeno. Pelo que eu quero alcançar, né? Não era, eu não tinha nem esse objetivo, né? Tá. Assim, no começo, assim, era prestar o concurso mesmo. Eu falei, não, eu vou ser delegada, porque eu assisti uns filmes e aí juntava tecnologia com a investigação, mas era tudo ficção, viu? Agora não é mais. Agora a gente já conseguiu. Então tinha, né, naqueles filmes americanos, aquele banco de dados que o cara achava e aí ia para cima e as cenas, né, romantizaram a falta de dormir, romantizaram aquela coisa de ficar investigando dias e dias, né? Não é fácil. Não é, imagina. E aí eu fui fazer faculdade de Direito. Aí você veio para São Paulo para fazer faculdade ou não? Onde eu fiz em Piracicaba. Ah, em Piracicaba. É próximo de lá, né? É próximo daqui, né? Tá. Aí você ficou morando em Piracicaba? Morei em Piracicaba. De Piracicaba eu acabei advogando um pouquinho aí, uns 2 anos, até para me preparar. E prestei o concurso, passei, vim para São Paulo aí sim, morando aqui. Conhecia tanto São Paulo, embora eu já tivesse estudado aqui, né, quando eu fiz computação, mas era por causa da idade, 17 anos. Minha mãe falava que eu tinha que ir da casa da minha tia para o metrô, saía do metrô e ia para o curso, e do curso eu voltava para casa. Então eu vim morar em São Paulo, e aí resolvi dar ré na marginal, porque eu errei a ponte. Meu Deus! E todo mundo dentro do carro, você é louca, você é louca. E aí descobri São Paulo, as amigas, né, do curso que moravam aqui, algumas, e não falei, olha, não me coloque para trabalhar no interior, porque eu não vou. Foi uma opção. Na época teve muitos convites. Depois eu tive convites para trabalhar em grandes cidades, né? Mas no interior eu nunca quis. E eu fui ficando aqui. Do que me serviu esse curso de programação, de entender a lógica, né? De um banco de dados, como que eu cruzo isso, como eu obtenho informação, para que me serviu isso? Para ser convidada pela Polícia Civil para trabalhar no Departamento de Tecnologia e Inteligência e também integrar na Secretaria de Segurança Pública o grupo de Tecnologia de Informação, que começou muita coisa que a gente vê aí hoje, entendeu? Da tecnologia, né? Que hoje nós trabalhamos muito com dados que a gente obtém do cruzamento de dados das informações. Hoje a gente levanta um boletim de ocorrência que foi feito em qualquer lugar do estado, assim. Nossa. Né? Mas eu não tenho o nome inteiro. Mas você tem a idade, você tem a aparência, você tem mais ou menos isso? Eu sei que ele mora na rua tal. Pela rua eu já levanto se você fez um BO. Que isso? Isso é o pequeno. Nós temos o Detecta, né? Que é um programa de governo, mas que é a leitura de placas. Mas pra gente da investigação não é uma mera leitura de placas. A gente cruza isso. Quem passou e quem passou atrás. Né? E aí a gente começa... Então tem uma correlação. Se você transitou com o seu carro, então eu ajudei, eu participei disso, participei de outros sistemas para melhorar, né? O sistema nosso de interligação hoje, nós tínhamos Telex. E aí eu acabei, a missão que me deram era mudar do Telex para intranet, né? Para internet, que não tinha. E isso a gente está falando de 99, 2000. Nossa, eu nasci em 92, então você já... Não, eu estava trabalhando em 98, 99 começou o projeto de interligar todos os municípios. Hoje a gente tem ligação até com outros órgãos, o Judiciário, o Ministério Público, Polícia Federal, órgãos estaduais de apoio, né? A gente precisa estar presente na educação, na saúde. Isso é muito tenho importante. Delegacias lá que precisam desse. Hoje no DHPP, a gente precisa ter essa interligação. Né? Ninguém mais, nenhum órgão funciona sozinho. Segurança Pública, se não tiver apoio de outros, ou não tiver contato com outros, e não tiver uma troca, também não vai ficar abaixo do que ela pode fazer. Sim. Então isso a gente tem. E aí me surgiu, numa conversa aí,
com o jornalista Gilberto Menstein, a quem fica aqui, né, ainda que póstumo, o meu agradecimento por ele ter falado uma frase para mim e ter me indagado, ele me questionou, ele me deixou com aquilo na cabeça sobre facilitar para o cidadão vítima, ele já foi vítima. Então ele vai numa delegacia, ele não podia ser vítima novamente de um atendimento bom, né, do jeito que merecia ou esperava, e também porque ele me provocou. Olha só. E aí saiu a delegacia eletrônica. Não tinha, então? Não, essa delegacia eletrônica foi pensada em julho de 99, Nossa. Foi desenvolvida o primeiro protótipo em 7 de setembro, e eu sou boa de datas, memórias. Isso é incrível, que memória boa, não, cara. Fala a hora, falo. 7 de setembro a gente tinha o primeiro protótipo, aí a gente começou a testar entre os funcionários. Ela começou pequena, né, com alguns tipos de comunicações que o cidadão podia fazer da sua casa. E aí hoje expandiu, e que bom, né? Já tem a gente começou fazendo de forma caseira entre os funcionários que tinham conhecimento. Hoje, óbvio, tem uma empresa maior por trás, porque ela é muito mais... ela abriu o leque do tipo de comunicação, de crime que você pode fazer. Então, hoje se faz de tudo. Nós temos até a DDM online, né? A mulher que não quer ir na delegacia, ela relata o que aconteceu ou o que está acontecendo. Ela pode até pedir medida protetiva, hoje pela delegacia eletrônica, na versão DDM online. DDM online. Então é um motivo de orgulho. Polícia Civil do Estado de São Paulo foi pioneira nisso, foi digna de receber prêmio até internacional. Olha. E isso é motivo de orgulho para um brasileiro, né, e para uma paulista. Uhum. Mas o Gilberto de Menstein, quando eu falei, eu acho que eu não levo jeito para isso, porque é muita coisa, né? Todo mundo chega, assim, você só vê tristeza, só vê a miséria humana, aonde o ser humano chegou, né? Matar alguém, espancar a mulher, estuprar uma criança, uma vulnerável, roubar o latrocínio. Você já roubou, você vai lá e mata a pessoa, né? Você já tinha o que você queria. Já tinha, mas não fica satisfeito, vai lá e num faz desabafo, mais. né? Sabe? Será que eu vou dar conta? É muita emoção. Muita carga, né, junto. Muita carga de sentimentos ali, e às vezes ruins, né? Uhum. Porque você pega o cara mal também. E o cara mal não gosta de você tá levando ele preso. Então vem uma coisa, uma carga, e a família não entende. Então você sai muito pesado daquilo. E ele me disse uma coisa, enquanto você fizer com o coração, vai dar certo. E você vai ser feliz. E eu nunca esqueci isso. Ele faleceu, mas as vezes que nos encontrávamos, eu falei, eu ainda faço com amor, com o coração. Eu falei, então continua. Ele era delegado também ou não? Não, era um jornalista, jornalista. O Gilberto de Menstein, um grande jornalista, que faleceu há 2 anos. Reconhecido aí, escrevia na Folha, ele tinha uma pegada com o lance da educação, né? Então ele achava que a educação salva, e salva mesmo, né? Se você investe na educação, você vai dar oportunidade para aquele menino, para aquela menina lá crescer. Eu não sei o que ela vai ser, mas ela vai ter educação e vai ter condições de decidir o que ela quer ser. Ela vai ter vai abrir o leque. Se ela lê, né? Imagina quem lê, o que abre de oportunidades. Sonhando na sua cabeça, né? Eu mesmo, eu sou prova viva disso, porque eu como ator, eu me formei como ator. Eu fiz teatro, cinema e TV. Mas viver da arte hoje no Brasil é muito difícil. Muito difícil. E eu enxergo o quê? Eu fiz um filme que eu conto a história de um jovem que ele se envolveu com droga. Ele ganhou esse curta-metragem, ele ganhou como prêmio pelo Júri Popular lá em Brasília, participou de um festival. E ele ganhou o prêmio lá. E eu entrei como protagonista nesse filme. Então, esse menino, ele vem passando por umas grandes emoções na vida dele. Então, a mãe já enxerga a imagem do pai nele. Então, ele já tem uma rejeição na casa.
ele vai na escola e sofre bullying pelos amigos. Então ele já começa a viver todas essas emoções. Quando ele se aproxima de uma amizade assim que ele esperava ser boa, é aí que ele acaba declinando. Então ele começa a experimentar muitas coisas. Aí começa a partir para o momento droga. Então ele começa a passar por na vida dele ele começa a conhecer várias drogas, vários tipos de droga. Aí passa maconha, cocaína, crack, tudo. Então ele já começa a viver várias emoções. E aí esse filme, olha só, esse filme ele teve a iniciativa, quem teve a iniciativa desse filme de fazer uma clínica de recuperação de meninos que se envolveram com droga que estão se tratando. A clínica teve essa ideia de fazer esse filme e falou, vamos fazer esse filme, vamos criar esse projeto. E chegou até a mim, para mim interpretar o Jonathan. Quando eu fui conversar com esses jovens, eles assistindo o filme, ele falou, cara, você passou uma imagem muito bacana. Você se emprestou pro personagem para contar essa história. O que eu vi aí na tela, eu vivi isso. Minha mãe se parece muito com a mãe do filme, eles se identificam muito, né? E aí eu fui até numa escola pública, e nós fomos levar esse filme para saber a reação dos jovens, né? Para querer, né, tirar isso deles. E nesse dia que nós fomos lá, um colega tinha sido preso pela polícia justamente por causa de droga na escola. Então os amigos estavam meio abalados porque levaram um colega, tal, etc. Então eu deixei eles assistirem um filme. Depois eu entrei na sala para bater um papo com eles. Quando eu entrei na sala para bater esse papo com eles e falar, cara, que legal, você é ex-usuário, você usava droga no passado? Eu falei, não, gente, nunca usei nada, graças a Deus. Era uma personagem. Eu fiz só o laboratório disso. Né? Eles, cara, você fez muito incrível, que não sei o que, eles se identificavam com isso. Aí eles começavam a se abrir. Eu uso droga, vou te falar a verdade, eu uso maconha, que não sei o que, mas, pô, vendo a história do Jonathan, né, a passagem dele, eu começo a refletir um pouco mais. Eu falei, é isso, cara, é isso que eu quero que você pense um pouco mais sobre a vida. E aí eu volto o quê? Na questão de educação. Hoje, o jovem ele é um pouco não tão informado como deveria ser. Ele perde um pouco essa informação. Essa informação é difícil de chegar até ele. E quando chega, ele fala, E também, claro, o que ele tem de oportunidades também. Oportunidade de esporte, educação, enfim, lazer, cinema. Eu vejo peças de teatro, eu vejo eles indo muito pouco porque o custo disso é muito grande. Custo disso. Vou no cinema. Pô, é muito caro, não vou conseguir ir no cinema. Pô, queria assistir uma peça de teatro, não é muito caro. Aí o cara não consegue, o jovem não consegue ter acesso a isso. Então, é isso que precisa deixar eles terem mais acesso às coisas. Mas hoje em dia eles não têm acesso mesmo, concordo, que é muito difícil, mas tem acesso ao celular, até a rede social, e aí ele começa a ver um monte de coisa que é fake, né? Porque cada um posta o que quer que o outro veja. E o caminho para a droga é muito fácil. E eu não falo de periferia, não, de pessoas mais humildes, assim, tá geral. De A a Z. De A a Z, esquece. Por quê? Quando você pega a classe alta, a classe média, eles podem usar outro tipo de droga. Mas a droga está presente porque ficou vazio, né? Ficou vazio porque hoje tudo é o celular, tudo tá na rede social, eu quero porque apareceu, tem influencer que... Eu não sei de onde apareceu tanto, eu nem sabia, né, que a minha influência era meu pai e minha mãe. Se eu errasse, né? A influência era... Hoje a influência é a internet. Mãe, hoje a influência é a o internet. influenciador que eu assisti aqui, ele fez isso, então eu vou fazer também. Ele tá usando, sei lá, um negócio, ele tá bebendo não sei o quê, eu vou fazer também. Então a droga, e aí veja bem, como delegada eu presencio isso. Mas, assim, como cidadã, eu acho que a droga hoje é o caminho para todo mais, porque começa muito novo, né? Quando ele vai para um lugar que podia ser um campo de futebol, mas não tem você não tem lá a bola, você não tem um lugar bacana, você não tem a trave, você não tem um incentivo de um professor de educação física, que seja, de um treinador, ou até dos próprios pais. Vamos fazer um timinho aqui, ele vai lá para centro e começa a fazer o quê? Ele está no campo de futebol, fumando maconha. Isso. Mas começa por aí. Então, alguns que vão assistir vão falar, pô, mas a maconha... Gente, não vou entrar nesse detalhe. Mérito, se maconha é uma droga mais leve, mas não fica na maconha, não fica na brisa, né, da maconha. E uma desestrutura familiar, e que ele não tem acesso a um filme, para assistir o filme teu. Bacana. Tem um desenho animado, ele foi feito por um diretor alemão, é um curta assim que
É muito interessante. Eu passei para muita gente isso. O que é o vício, né? Como que você vai se viciando. Você fala, putz, é isso mesmo, né? E aí começa o álcool, porque você vai... E assim, que bebida é? A bebida que tem mais álcool, mais teor alcoólico ali, que é para ficar... Mais forte ali. Dar um barato logo, né? Então é uma cachaça, tem uns nomes aí que sim, gin, né? Enfim, o vodka. O gin é o pior que ele tem, e a vodka, por quê? Poder aquisitivo. Então ele compra a pior vodka, coloca Fanta dentro, Coca-Cola, e sai, tudo, energético, que seja. E aí é o caminho para droga, e alguém vai oferecer uma droga mais pesada. Uma cocaína, mais fácil para ele êxtase. É mais fácil. Hoje a gente tem aí, entre os jovens, o K9, que ele não é uma maconha, se falar maconha sintética, não é bem isso, né? Ela é fumada? Ele é feito... A K9 é fumada também ou não? Tem ingerida? Fumada, tem fumada e tem a ingerida, a cheirada. Tem todos tem K2, K9 e alguns chamam de Spice. Mas isso é muito rápido. E eu presenciei. Ele faz aquele cigarrinho ali, é muito rápido, 5 minutos, tá louco, dura um pouco mais de 10, 15 minutos, aí você tem o quê? Eu quero mais. Porque eu fiquei no estado, né, de puta, tá tudo bem, que eu quero mais. E aí isso vai viciando, tanto que a gente já viu aí, vários programas já exploraram isso. Exatamente. Reportagens, alguns... fizeram até um especial mostrando que são crianças de 12, 13 anos. Porque é criança, né? Usando isso. 12, é criança. Exatamente. E ela sai pra rua porque ela vai pedir, mas alguém oferece, porque sempre tem quem ofereça, né? Então... Sempre parte de alguém, né? Então a droga vai levando depois pro furto, porque eu preciso do dinheiro pra droga. Pô, o furto não tá dando mais, eu vou partir pro roubo, que é a mão armada ou com ameaça. Ou seja, com uma faca, aquele que para no farol. Aí, daqui a pouco, ele está no tráfico. E aí, a gente tem esse ciclo que fechou, né? Começou na droga, terminou como tráfico. E aí, não que ele vá ser porque aí também, eu vou ser traficante e vou me dar bem. Não, às vezes ele vai ser o resto da vida ali, o cara que leva a droga tal e ganha um X. Então, a educação tiraria, né? A educação, o esporte, a arte, né? A arte tira a pessoa disso. Então, tocar um instrumento, se sentir importante, fazer um esporte em que você se destaque, a gente vê aí vários. Tivemos exemplos na última Olimpíada da ginasta, da Rebeca, em que ela podia estar lá, mãe dela, uma condição média para baixa, talvez, Sim. E ela consegue falar, não, eu quero ser. E olha o que virou, determinação. Exatamente. Aí ela não teve tempo de pensar em droga. E por quê? Porque ela tinha um foco. Quando você não tem o foco, ou quando você está vazio, é óbvio que é bom, né? Você partir para um tipo de droga que te mostra um outro mundo. E a gente tem essa droga, tanto que deixa ok, como a que te dá força, a que te deixa valente, aí você vai para briga, aí você vai dominar. Você pega drogas que acham que você não tem a força descomunal. Tem uma hora que você não tem. Isso, Então, mas você sente assim. Aí você não sente fome, não sente sede, dorme em qualquer lugar. E aí tem o exemplo da Cracolândia, que é uma situação bem difícil ali, né? É péssimo. Nossa. Aquilo. Começa ali na década de 90, né? Desde 90, cara. 90. Olha, eu trabalhava no centro em 95. Era muito pouco. E eu acho que talvez, será que a gente não... E eu digo, o poder público, né? Será que não foi dada a importância devida, né, do que estava acontecendo ali? Sim. É porque era só um número razoável de pessoas, né? Pequeno. Eu lembro que eu passava durante a noite, que eu trabalhava no Bom Retiro e era caminho. Então tinha bastante, mas não era o pessoal que está aí. Mas já em 95, 96, eu atendi uma mãe que queria entrar naquele espaço da Cracolândia, que era bem menor, para tirar a filha de lá. Uma classe média alta, porque a mãe era médica. A menina estava extremamente bonita, 16 anos,
veio com um ficante na época lá, um namoradinho. Que apresentou pra ela tudo isso. Que fumava maconha e tá tudo bem, porque maconha ok. E ela foi pro crack e era uma... Foi direto? Ah, vai direto. Eu pensava que ela fosse experimentando aos poucos. Eu Não, quero ver alguns- se... Não, alguns já vão direto. Não tem isso. Não tem. E aí começa álcool e isso, porque você não sente fome, né? Você não sente muita dor, muita... você tá lá, né? Ao relento, dormindo no chão, sem nenhuma higiene. Você não sabe se vai comer hoje, se vai comer amanhã. E aí o crack, uma das... Eu não sou especialista em narcóticos, assim, entorpecentes, mas eu sei que uma das características, que causa o uso do crack vai causando é você perder esse apetite. Por isso são muito magros. Aí já começa os dentes, a gengiva, os boca olhos vão cortada, afundando, e você já começa a roer a unha, porque é o desespero. Nossa. Então, eu acho não, tenho certeza que investir na educação, tirar aquele moleque do meio período que não tem o que fazer, colocar no esporte, colocar para fazer alguma coisa para aprender, porque ele tem um potencial. Sem dúvida. Eu até fiz um outro filme também, você estava comentando sobre, e nós gravamos lá na Cracolândia mesmo, que chama Metanoia. O que eu falei pra você é A Última Chance, se chama. Eu vou até inclusive mandar pra você assistir esse curta-metragem. E o Metanoia foi um longa, ele também ganhou o festival também, e nós gravamos lá na Cracolândia. Eles tiveram que pedir o policiamento e tal, e na época também não era tão cheio, era já cheio, mas não era tanto assim, que nem hoje. E o meu personagem era um traficante, um braço direito do traficante que ficava na cadeira de rodas. Então eu comecei a conversar com alguns usuários ali, que o pessoal da produção me colocou lá, porque eu não sabia como que eles utilizam um cachimbo, onde que acende, né, enfim, aqui, como que é tudo isso. Eu tenho que fazer um laboratório para isso, né, para mim passar isso pro público, falar, pô, tem uma verdade aí, é assim mesmo que os caras utilizam, realmente. Então eu conversei com alguns, né, eles, a gente faz assim, faz assado, não sei o quê. Aí aqueles caminhão que lava de feira, passa lá para fazer aquela limpeza, porque eles deixam muita sujeira. Sim. Muita sujeira. Então eles estavam trocando de rua nesse momento. Então tava empurrando eles para uma outra rua. E aí passou um rapaz de cadeira de roda. Eu falei, é ele que eu vou pegar como um laboratório ali pra mim. Laboratório, né? E ele tava ali e tal, não sei o que, falando, o pessoal, beleza. Aí minha cena tava tirando a droga, né, debaixo da perna, passava a droga ali e tal, etc. E aí, nesse momento, muitos ficavam se perguntando, é tudo falso, que não sei o quê, e acontecia muitas coisas, sabe, assim, nesse momento. Eu falava, gente, como assim? E acontecia uma briga ali do nada, né, e aí eu percebia também os traficantes na região também, porque eles atuam ali no meio deles. Atuam no meio. A droga tem que chegar por algum lugar. Isso, e ela não brota, né, alguém tá levando, alguém tá ganhando com isso. E quando eu conversei com eu falei assim... Você tem que cortar o acesso, né, a chegada, o fornecimento. Da droga. E eu conversei com ele, ele falou assim pra mim, uma coisa que eu guardei, uma frase dele, ele falou bem assim pra mim. Eu falei assim, cara, você já procurou um tratamento, alguma coisa do tipo? Ele falou assim, cara, eu já fui na clínica, fiquei lá por um tempo, mas lá tem regras pra acordar, pra almoçar, pra dormir. Tem as regras, de fato. Eu não quero as regras. Ele falou, não quero as regras, eu quero ser que nem um passarinho, livre. Olha isso, doutora. Eu falei, entendi. Quando você tenta, eu acho que, assim, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, acho que eu entendo que o crack é o mais difícil, é um dos mais difíceis de você passar pela crise de abstinência, que é terrível. Você tem alucinações, delírios. Falaram que eles estão desenvolvendo uma vacina para isso, será? Que tem uma... Eu espero que sim. Espero que sim. Eu até achei, falei, nossa, interessantíssimo se tiver uma vacina que aplique que a pessoa possa não interessar mais por isso. Eu não quero, eu estou me sentindo um embrulho por isso, sabe? Antigamente falavam que se você desse um determinada... É um tempero, um condimento, você pegava bode naquele negócio, depois lá você misturava. Tem um nome, ruibarbo, se chamava, ruibarbo. Você colocava, é um condimento, como parece uma canela moída, né? E aí você colocasse em algum lugar, você nunca mais queria saber. O meu exemplo é igual canela mesmo. Canela. Eu assisti eu estava em casa, vi lá um comercial, uma propaganda da Copenhague, falando da lajotinha com canela. Eu achei tão bacana, já vou comprar meia dúzia pro final de semana. Eu comi meia dúzia, eu nunca mais chego perto, né? Nossa, eu peguei uma coisa assim, que é seria a overdose, né,
É que nem o pessoal que trabalha, por exemplo, o cara que trabalha no açougue, ele não consegue fazer, tipo, o cara que trabalha na pizzaria, ele não consegue mais comer Nossa, pizza. chega, não quero mais. Isso, porque ele tá ali naquela rotina sempre. E eu falo, nossa, pra ele deve ser enjoativo, sentir todo esse cheiro todo dia. Eu até fui na fábrica da Cacau Show, então imagina você sentir esse cheiro de chocolate todo dia. Você fala, todo dia. cara, legal, bacana, mas me enjoa todo dia, né? Enjoa. Tem coisa que você tem que acabar no início já. Então, como a música do Titãs, né? Vício, a gente acaba no início. Olha aí, meu, muito bacana. E como que é pra você coordenar toda essa equipe? Porque você tem uma grande equipe, né? Então... você é a chefe dessa galera inteira aí. Você fala, gente, é o seguinte, cheguei pra botar... pôr o meu ritmo, né? Eu sou inquieta. Eu acho que todo policial, aquele policial que quer, ele tem uma mente inquieta. Isso é uma característica de estar pensando, óbvio, temos as exceções aí do cara mais observador, mas a mente é inquieta. A minha é caótica, sabe? Eu estou pensando em tudo, todas as possibilidades. Eu trabalhei na parte operacional mesmo, que nunca teve uma mulher operacional, assim. Não, lógico, várias colegas minhas vão também para a rua, não é nada disso, mas eu ia à frente mesmo durante a divisão de capturas, que era cumprir mandados de prisão, em que eu trabalhava diretamente com Garra, com Ger. Nossa. A gente ia muito e cumprimos muito mandados de prisão. Incrível. E eu queria aquele que ninguém achou. Aquele cara que já praticou o crime, ele está foragido há 3, 4, 5 anos, ou seja, ele deu um perdido aí. Ele não tinha rastro, então era esses que eu pegava. E não tinha uma escolha, o crime mais violento, quem que dá prioridade. Mas eu queria tirar das ruas aquele que eu podia ser a próxima vítima, ou você, que é o assalto, né? O roubo, mão armada num farol, ou passando pela rua. O homicida, né? Embora o homicídio seja uma coisa muito difícil de fazer uma prevenção, porque ele acontece do nada, mas eu conseguia o roubo, o estupro de vulnerável, que é a criança que era estuprada, às vezes até por parentes, padrasto, até pelo próprio pai. Eu queria buscar esse cara. E a violência doméstica. Eu tive um negócio com violência doméstica ali, com estupro de vulnerável marcado. Mas eu tinha 60 pessoas trabalhando, consegui colocar mais mulheres, que eu achava importante ter mulher na equipe. E aí veio o convite, no final do ano passado, para eu assumir a direção do maior departamento da polícia e considerado o maior departamento do Brasil, que ele é referência, porque foi o primeiro, né? O departamento de homicídios e proteção à pessoa. Ele é dividido nessas duas divisões. Aqui cuida de homicídios, então aconteceu um homicídio em São Paulo, a gente que vai investigar. Homicídio de autoria desconhecida, né, no caso. Alguém é encontrado morto, não sabe, a gente não sabe nem o que aconteceu, quanto mais quem praticou. Então a gente tem que começar do zero. Do zero. E a divisão de proteção à pessoa, que é uma divisão que todo mundo gosta lá, porque ela é a divisão dos direitos humanos, sabe? É a divisão em que eu olho para a vítima que sobreviveu a uma violência, que é a pedofilia, por exemplo. E é muito pesado, é muito pesado. Aos familiares da vítima que vão nos procurar e vem na gente, naquela equipe, eles vão e assim, só vocês podem nos ajudar, que é a Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Aí eu tenho a Delegacia de Crimes contra a Liberdade Individual, que é o tráfico de pessoas, né? Pessoas que são arrebatadas, elas não desapareceram, chega como desaparecimento, mas elas foram arrebatadas, infelizmente, pelo que chamam hoje aí de Tribunal do Crime. Elas são levadas pelo crime organizado, porque por algum motivo elas vão para um tribunal em que eles chamam de debate, e aí decide se é inocente ou culpado. Culpado, ela vai morrer. É entre eles, né? E eles fazem o próprio julgamento ali, né? E aí as famílias procuram, porque falam, não, ele está desaparecido, deve estar em algum lugar. E como que você conta para aquela mãe, para aquele pai que morreu já, mas a gente vai tentar achar o corpo para dar dignidade e para dar acalmar o coração daquela mãe, daquele pai, daquela esposa, que
possa enterrar o seu familiar. E aí, uma delegacia que é sensacional e a equipe que está lá é muito mais que preparada. É a delegacia que reprime crimes de intolerância, DECRAD. Todos os delitos de intolerância. Racismo, tolerância religiosa, xenofobia, LGBTfobia, que é a mais fobia. E é impressionante como tem. Olha isso. E é uma coisa que me surpreendeu, porque você acha, não que não tenha racismo, não, tem sim. Mas é que a gente acha que aquela pessoa, assim, ela sempre tolerou, né? E graças às redes sociais, aí a rede social é usada para o bem, né, em que as pessoas expõem um caso de racismo e todo mundo, pô, aconteceu comigo, eu vou lá denunciar. Olha, a condição, né, a orientação sexual de alguém ser motivo dela não poder entrar, dela apanhar, é uma coisa tão, desculpa, tão antiga para mim, ela é tão século, início do mundo, sei lá, porque acho que as pessoas não leem, acho que as pessoas não... E colocar religião no meio disso é tudo muito ruim, né? Você mistura as coisas. É assim... E a gente recebe pessoas lá humildes que estão sendo mesmo a travesti que deixou de ser contratada por um trabalho por essa condição. E não é uma condição que vá causar um impacto naquele lugar. Que tipo de trabalho ela vai fazer, que não pode, que vai... Então eu acho que a sociedade tem que evoluir, né? E aceitar, por um motivo muito simples. Eu falo isso sempre. E quando for seu filho? Ou a sua filha? Como que a gente trata? Porque é só, me responde isso e aí fica tudo ok. Então eu não tenho problema com isso. Quando alguém vem falar, mas tal coisa, eu falei, tá, quando for seu filho ou sua filha, deixa que a gente recebe bem, vai dar um puta tratamento. Porque hoje é tão comum, tão normal, sabe? Mas ele mas eu não gosto, liberdade de expressão, eu não gosto de pessoas pretas. Tá bom. E se seu filho casar com uma preta, sabe como que vai ser seu neto, né? Não, mas eu jamais deixaria. Isso como que eu ia falar, jamais deixaria? A pessoa já falaria isso. Jamais deixaria. Sim, entendeu? Então, eu acho que é uma delegacia que é delicada, porque você também, às vezes, você tem as ofensas pela internet, eles entram, invadem a rede social de alguém que está fazendo um trabalho ali de divulgação, de falar da sua raça. E aí recebe tanta ofensa, mas tanta ofensa, e ameaças. Olha, acha que eu não vou te matar? Já sei onde você mora. Pô, você fica apreensivo. Fica, porque exatamente. Não é difícil acontecer. Mas ele acha que a internet esconde isso. Ele fala, pô, vou fazer... Não, ele faz com o nome, ele põe um nickname lá, nome, mas ele acha que ele não vai ser descoberto. Mas a gente chega lá. Exatamente. Tem muita gente que faz isso na internet e acha que não vai ser as pessoas acham que não vai... A terra sem lei. É terra sem lei e a liberdade de expressão. Então, liberdade de expressão é outra coisa. Se quiser, a gente ensina também. Mas a pergunta é muito simples, entendeu? Quando for seu filho, sua filha, sua irmã, sua mãe... né? A pedofilia, por exemplo, agora são casos lá, assim, lastimáveis, casos inenarráveis, porque não dá para repetir o que você vê, que se submetem uma criança, ou por uma lascívia mesmo, assim, de ver aquilo e ter prazer, ou para produzir e vender, produz um material com a criança e as redes hoje são, a gente não dá conta, nós não damos conta. E nós temos lá um sistema que nos reporta, é um sistema da Polícia Federal, que nos reporta os acessos a site de pornografia infantil. Quando está trafegando na rede, pornografia infantil só. A gente teve de janeiro a final de abril, de janeiro a maio, 43 mil reportes. Eu não dou nem conta. Nossa Senhora! Só no estado de São Paulo. Quer dizer, 43 mil pessoas, porque são IPs diferentes, acessaram. Algumas acessaram uma vez, viram e talvez tenham parado. Então, né? Mas você vê o tráfico de pessoas que baixam pornografia infantil
e e sobem também, e aí a gente já vê gente produzindo. Então é esse que me interessa, né? Entendi. A gente vai atrás, a gente faz operação semanal. Nossa Não é Senhora. muito divulgado, né? Por quê? A gente não quer alimentar isso. Isso entendeu? é fato. Então o cara entra ali e fala, olha, ele conseguiu, olha o que ele fez, tal. Então quando a gente tem uma grande operação com várias pessoas presas, a gente até divulga. Mas no dia a dia, a gente não quer divulgar para não perder os outros, né? Que estão falando, pô, deixa eu parar, some com o computador, é capaz até de trocar o... Você gosta muito, né, de ir nas operações, né? Ah, eu vou. Você não gosta, você não é aquela delegada que gosta de ficar na delegacia, não. tomando um café tranquilo ali e falar, gente, vão lá, equipe, vão lá e me trazem, sabe? Toma, isso aqui de vocês. Não, você vai mesmo. Eu acho que eu gosto porque isso faz parte, entendeu? O cargo que eu estou ocupando agora é para que eu fique atrás de uma mesa, numa sala coordenando. Eu sou uma gestora ali. Gestora. Mas eu não consigo não ir no local. Como não? Como que eu não vou? Às vezes eu vou até, não para fiscalizar, nada disso. A diretora chegou, nada. Eu vou para aprender mesmo. E porque eu não quero perder a sensibilidade da dor do outro. Eu não quero. Isso quando eu comecei a ver o que a profissão ia me trazer, porque você começa a ver todo tipo de morte, né? As pessoas, as mortes que você estuda, em medicina legal a gente tem essa matéria, e você fala, quem que vai morrer desse jeito? Morre. Quem vai matar outro desse jeito? Acontece. Quem vai morrer por eletrocução? É uma descarga elétrica em que dois trabalhadores pedreiros encostaram aquela calha que tem na casa, aquela calha de metal que fica no entorno por causa da chuva, eles encostaram no fio elétrico, no alta tensão, 23 mil volts, óbvio que não sobrou muita coisa, mas eu nunca imaginei que alguém fosse morrer assim, lá atrás, né? Eu falei, é o tipo de coisa que eu não vou atender nunca. Bem raro acontecer, E aí, atendi. Acidentes que eu falo, não é possível que isso aconteceu. Morte de criança, suicídio, é muito grande o número de suicídios, né? Quando você chega na cena, né, do acontecimento. Eu vou pra cena. E você, imagina a sua cabeça, imagine eu, assim, um exemplo, chegando nisso, você para pra pensar, você fala, cara, como que o ser humano é capaz de fazer isso? Você se pergunta isso, você fala, como assim, cara? Por que a pessoa faz isso, gente? Olha, como que a pessoa pensou em fazer isso? 17 facadas numa mulher. Mas como assim? Isso é muita ira. Isso é um ódio, porque aí eu acho que é um dos 7 pecados capitais, né? É a ira, né? Aquela coisa assim, o homem fez isso, e a gente vê pela força que é um homem, né? Porque tem tudo isso, o jeito de fazer e tal. E a gente vai aprendendo, né? E a gente vai aprendendo o tipo de morte, né? Eu tô te matando, mas eu te amo, não machuca o rosto, né? Em hipótese nenhuma, né? Esse crime que era chamado passional, né? O crime passional mesmo, que é por ciúmes, o número de feminicídios me assusta, porque era uma coisa que talvez, se a gente tivesse um trabalho aqui, o homem sempre dá sinais de que aquilo não vai acabar bem. A mulher recebe esses sinais e ela ignora. Ela Agora, permanece. ela ignora pelos mais variados motivos, né? Foi só hoje, acho que ele tinha bebido. É sempre que ele bebe. É porque eu fiz um negócio que ele não gosta. Ele não gostou da minha roupa curta. Os motivos, as crianças atormentaram. E aí ela começa, a primeira vez ela dá sempre uma desculpa para aquele comportamento. Ele está nervoso por causa do trabalho. Eu também provoquei, e ela começa a se sentir a culpada. Quer dizer, tem alguma coisa errada aí. Eu sou culpado e apanho desse jeito, porque não é um tapinha, né? Eles batem, eu tô falando. Grande agressão. Mas começa com as ofensas, as injúrias, né? De ofender a pessoa mesmo, de xingar de todos os nomes. Isso chega a mexer com a autoestima da mulher, falando, depois que você ficou grávida, você ficou assim, não me interessa mais, não tenho mais tesão por você, mas coloca pra baixo, né? Nossa, olha como tá, olha a mulher do vizinho, olha não sei quem. Começa a elogiar o outro, e aí começa, trazer... você vai ficando, que droga, né? É isso.
Ah, você não cozinha bem. Ah, olha a casa, que bagunça. Pô, meu, acaba com a mulher. E aqui ela vai ficando fragilizada. E aí vem a discussão, e aí vem o primeiro empurrão, o primeiro tapa, e ela não tem força para sair. E algumas não conseguem sair por quê? Parte financeira, ela só tem aquela casa. Às vezes ela depende dele financeiramente, porque ela tem 2, 3 filhos. Então a independência da mulher é a melhor coisa. Que a mulher tem que primeiro ser independente, fazer seu trabalho, saber se cuidar, saber se virar. Perfeito. Aí tem o lance do, em alguns casos, hoje está mais, mas meu pai nunca ia me aceitar separada. O que vão pensar de uma mulher separada? Nossa, ninguém pode saber que eu apanhei. E aí ela vai toreando. Mas aí, depois do primeiro, eu falo, olha, não deixa acontecer o primeiro. Se acontecer o primeiro, virá o segundo, o terceiro, e aí isso vai tendo uma consequência. Se ele tem qualquer tipo de alteração, né, o homem, que é 99%, é o companheiro atual, é o marido, ali é o pai, ou eventualmente um ex-relacionamento por ciúmes, quando ela... Para isso virar um feminicídio, e a mulher se pega até de surpresa, porque o narcisista, né, o abusador, o que faz dessa relação tóxica, ele é manipulador. Entendi. Ele é muito manipulador. É impressionante. E a mulher acaba caindo nessa. Então é assim, nunca mais vai acontecer. Já faz 15 dias que eu não bebo. Ele leva o tal do ursinho de pelúcia. Eu tenho um bode, começa a trazer uns agrados. Os agrados. Aí tem um jantar que fala assim, seja lá a classe social que for, né? Vamos jantar. No jantar já sai apanhando, porque olhou para a mesa do lado. Então, percebeu esse comportamento narcisista. Só ele que está certo. Ele não pode ser contrariado. Tem que ser do jeito dele. Sabe, cenas assim, matar o cachorro da família para mostrar que ele é poderoso. Eu mato o cachorro. Mas na frente de uma filha, o que é isso? Que isso? E assim, aí fica todo mundo assustado. Se o papai fez isso com o cachorro que ele ama, que era dele, inclusive, imagina o que ele não faz com o meu pescoço. E aquela tensão, porque isso passa para os filhos, né? Isso passa para os filhos. Os filhos estão vendo que o pai entrou, alcoolizado ou não, drogado ou não, a mãe está tensa, porque tem a tensão. O ambiente fica tenso. E aí você já fica assim, eu vou dormir, daqui a pouco você escuta os gritos, e espancamento. Então, eles não percebem, mas eles estão criando filhos e que a gente aprende o que vê todo dia, né? A gente aprende o que vê. E aí o menino, o filho, o homem, vê o pai tratando a mulher daquele jeito, a mãe, a esposa. Então ele cresce achando que é assim que se trata uma mulher. Exatamente. Ele fala assim, acho que é assim. Meu pai fazia assim, tudo bem, minha mãe de manhã estava dando beijinho nele, acho que é assim. E a filha acha que é assim também, então ela também vai crescer achando que é normal um homem agredi-la, ou pegar pelo braço, ou falar que roupa ela usa, ou falar, você está com roupa a expressão de vagabunda. Essa palavra, para mim, nossa, falou isso, começa a me dar entendeu? Você não chama ninguém assim, por causa de roupa, ou por causa de um comportamento. Agora, você faz isso na frente dos filhos. Então você vai ter uma geração em que o menino com 15 anos tem uma namorada e acha que pode bater na menina. E aí você vai criando uma pessoa agressiva e uma mulher submissa, né? Então os filhos têm um exemplo dentro de casa. Então, assim, ninguém está aqui falando que a mulher tem que reagir, entrar em guerra, nada. Ela tem que ter postura. Ela tem que respirar muito fundo e falar, foda-se, entendeu? Foda-se, eu vou voltar para casa dos meus pais com vergonha, vou contar o que estava acontecendo, eu vou para casa de uma amiga, eu vou trabalhar assim, meus filhos vão entender. E outra coisa, medida protetiva, não deixa ele chegar perto. Chegou, chama a polícia. Mas ele vai preso? Vai preso. É assim que funciona, ele fica lá, deixa ele pensar na vida. A medida, ela funciona mesmo, ela acontece a mesmo. medida protetiva funciona. Porque eu vejo alguns casos que a mulher morreu porque mesmo ela tendo medida, mesmo assim o agressor foi lá e executou ela. Não, a medida protetiva não impede, olha, uma aproximação não pode se aproximar em 200 metros.
Eu não consigo impedir que um cara entre correndo aqui e me dê 4 tiros por causa da medida protetiva. Mas você coloca umas restrições e ele já sabe que ele descumprindo, ele vai preso. Então isso é uma barreira. Mas quando ele descumpre, a mulher tem que avisar, porque o juiz não sabe, o promotor não sabe, o delegado não sabe, a polícia não sabe que Ela ele avisa por descumpriu. onde? Esse aviso é por Não, onde? tem que imediatamente chamar 190, chama a polícia militar para o local, se ele, ou já imediatamente, se você teve defensor público ou advogado, fala, ó, ontem ele esteve no meu trabalho, eu tenho testemunha, descumpriu. Olha, ele não pode mandar mensagem, não pode ficar atormentando a mim ou minha família, porque às vezes ele vai para cima dos pais, né? Isso. E aí põe medo. Se ela não voltar comigo, eu mato ela. Pô, e o pai fala, ó, melhor você recebê-lo. Então não, ele tá fazendo um constrangimento aqui até no curso, coação no curso de um processo, né, de separação, e aí tem que falar, ele descumpriu. Olha, ele não pode buscar as crianças na escola. Ele foi e tirou as crianças da escola. Então você tem que comunicar, porque aí é decretada a prisão preventiva. Mas tem uma quantidade de descumprimento, isso ou não? Não, a primeira. Não, a primeira. Ah, boa, Olha, boa, não legal pode isso se aí, aproximar bacana. 300 metros, não chega. Entendi. Você viu o cara do seu lado, você já tem que falar, olha, chama, porque eu tô aqui com a medida protetiva, ele não pode, e aí já é decretada a preventiva dele. Então, a violência doméstica é uma coisa que a gente sabe que tem muito, algumas têm a subnotificação, muitas não comunicam, mas hoje já se faz pela internet e vai em qualquer delegacia, tem que chegar e comunicar. Então o pedido é, não deixe. E essa violência doméstica, que a gente acha, é dentro de casa, não. É nos relacionamentos, mesmo que você não more junto, né? Porque acha que é dentro de casa. Não, pode ser seu namorado, pode ser um relacionamento qualquer, que é essa coisa abusiva. Essa coisa que te deixa para baixo, essa coisa que não, a mulher é muito mais que isso. E o corpo nosso não é um objeto, nenhum corpo é um objeto. E o da mulher muito menos. Muito menos. Né? Então, eu tinha lá a operação Não Me Toque. Sabe? Não Me Toque. Operação Não Me Ficou Toque. Não Me Toque. Tá, eu deixei Não Me Toque. Então ficou muito marcado isso, operação Não Me Toque. Por quê? Porque você pode me tratar com amor, mas não me toque desse jeito. Exatamente. Que não vai rolar. Exatamente. Doutora, deixa eu te perguntar. Você leva uma frase nas suas redes sociais que é: não sou um bom exemplo para ninguém, mas sirvo de aviso. É a biografia da sua rede social, né? O que ela quer dizer com isso? Porque acho que eu fui um pouco rebelde, né? Sério? Que isso? Fui um pouco rebelde, eu quis, acho que passar por cima de alguns tabus. Então, é só um aviso. Eu me arrependo de alguma coisa que eu fiz? Nada. Me arrependo, assim, quando eu falo, puto, devia ter feito isso. Mas é uma frase que, na verdade, olha, tem até a Rita Lee fala, eu não sou um bom exemplo para ninguém, mas fiz muita gente feliz, ou alguma coisa assim. Eu peguei isso e pus, mas sirvo de exemplo. Então, assim, o exemplo está aqui, né? Então, se você achar legal, vai pelo meu caminho aí. Mas pode ser que eu não seja um bom exemplo para muita gente. Mas você fala de rebelde, acho que você não foi. Acho que você não aprontava tanto, dava trabalho pros pais, não. Acho que você foi uma pessoa muito... Não, você não sabe. Eu sou a filha mais velha. Quantos irmãos? Eu tenho mais uma só, mais nova do que eu, 7 anos, né? Tá. Mora no interior, meus pais faleceram e eu era a queridinha da vovó, porque minha mãe foi a última a casar, ficou com a minha avó e tal. Então eu era queridinha. Então tudo era bonitinho que eu fazia, né? Mas eu aprontei muito. Que isso? Eu era a melhor aluna, sempre fui. Não, esse problema eu nunca dei. Minha mãe fala, não deu. Em compensação, minha irmã, puta, só problema na escola. Não falava, olha, só nota baixa, irmã. Falei, mas são os mesmos pais, gente. Mesma mãe, totalmente diferente. Mas ela é um doce de pessoa e tem a minha gratidão eterna, porque ela cuidou dos meus pais até o falecimento de cada um deles. E nunca me jogou isso na cara, né? Eu estava aqui estudando, trabalhando, então isso é bacana, né? Ela nunca falou, pô, só eu que cuido. Então, um beijo para ela aí. Mas eu aprontei, olha, eu brigava na rua, porque
Ofendia. Brigava na rua, defendia os amigos. Nossa. Se eu tinha os meninos colocavam um apelido na gente, a gente ia pra cima. Que apelido? Que não sei o quê. Defendia os amigos, passava cola pra todo mundo, a professora me dava bronca. Então eu acho que eu era uma pessoa que colava na doutora. Valdo, eu colava. Eu pegava muita cola, eu pegava. Cola. Eu estudava, assim, eu tinha uma facilidade, né? Então eu passava cola. Eu andei de bicicleta com uma gangue lá que fala, não, mas você tem que andar aqui com as meninas. Eu ia na outra turma. Não, meninas e meninos, mas a gente fazia altas, passei, descia. Ia pra andei longe, de carrinho de voltava, rolemã. gente. A minha mãe fez uma pipa. Ela falou, eu vou fazer pra você. Empinei pipa, daí já eu queria cortar, queria arrumar encrenca. Eu não sabia nada disso. Daí eu fiz uma tatuagem escondida. A primeira, eu tinha 19 anos, ninguém tinha tatuagem naquela cidade minha. Eu apareço com uma tatuagem nas costas, porque eu fui conhecer o Rio de Janeiro. Era uma época que todo mundo fazia tatuagem, fiz também. E olha que bacana. Mas você fez homenagem a alguma coisa do Rio? Não, fiz homenagem a nada. Tá. Nem lembro da tatuagem. Só que quando minha mãe viu a tatuagem, meses depois, porque minha irmã contou a lingueta. Você escondeu. Eu tinha um cabelo muito comprido, então eu escondi a tatuagem. E minha mãe, que era uma figuraça, me colocou embaixo do chuveiro, chorou e falou assim, se você fez uma estatueta, que ela falou estatueta. Você já fez de tudo na vida. Eu não tinha feito nada, não, eu só tinha feito a tatuagem. Aí já perguntou se eu estava usando droga. Não, e nunca. Com quem você está andando? Como que alguém tem... Se o seu pai vai ver isso aí, o que ele vai pensar de mim? Eu falei, da senhora nada, vai pensar de mim. Apanhei de todos os jeitos da minha mãe, assim... Estou aqui, tá? Nossa. Amo minha mãe, a perda irreparável da minha vida. Muito especial. Com tudo. Imagina um objeto, ela jogou em mim. Não, sem exceção. Mas era amorosa, caridosa, que mais? Puta, sofri Você acidente, viveu bem a sua infância, né? A infância eu vivi muito bem, muito bem. Carrinho de rolemã, chegava toda machucada, toda machucada, joelho. E aí, quando eu passei para a adolescência, depois fui fazer faculdade, como dizia meu pai, cada hora ela aparece com uma coisa aqui, um acidente. Eu não estava dirigindo, mas me envolvi num acidente, fui parar na UTI de carro. Eu já fiz todas as cirurgias, já fui tirando tudo, entendeu? Útero, ovário, vesícula, intestino, um pedaço do intestino. Eu não tenho essa vista por causa de um acidente, é parcial. Que mais? Ixi, já caí de moto. Isso. E fui ralando tudo. O anjo da guarda é forte, né? Então, porque daí dizem que eu sou um anjo, né? Porque eu fui batizada 2 vezes, que eu tava morrendo no berço, aí sai todo mundo correndo. Ela morreu com uns 3 meses de vida, né? Porque no catolicismo você tem que batizar a criança. Isso. Pra ela não morrer pagã, né? Pagão, alguma coisa assim. E aí minha mãe viu no berço lá que eu tava morta, diz ela que tava roxa, exagerada. Me batizaram, aí depois que me socorreram, eu falo, mas primeiro socorre, né? Isso. Não, primeiro batizou, fez todo um ritual, eu morrendo lá. Nossa! E eu falo, olha que legal. Mas isso é coisa de gente lá do interior, gente mais antigo, que tem essa, só não pode morrer sem batizar. E aí fui batizada de novo, briguei com Deus já, né? Porque, ele tirou minha mãe, cara. Isso não faz isso comigo, né? Mas depois ficou tudo bem. Ficou tudo bem, né? Faz parte, né? A gente tem Mas acidentes, alguns mais graves, outros mais... Aprontei, eu sou assim, eu vou. Você vai, eu vou. Você vive da forma muito, muito espontânea e bem vivida. E a maturidade... Cara, acho que é isso muito legal. Mas, assim, eu era mais invocadinha, né? Mas eu acho que o tempo, a maturidade, você vê que você tem que agradecer. Tem uma vida super boa, do que eu tô reclamando, né? Você vê os problemas que os outros passam e você vê isso todo dia, as situações, né? A miséria, a falta de orientação, mas por que a senhora fez isso? Mas ninguém me falou que não... Sabe essa coisa que você fala, nossa, eu sou privilegiada, é só isso que eu tenho que... Eu sou uma pessoa privilegiada. A maturidade me deu, assim,
a frase que nada acontece por um acaso e nada passa impune. Olha só. Então, assim, se eu fiz o mal volta. Não vai passar impune. Eu sou assim também, então, penso isso também. Vamos fazer o bem e garantir que fique tudo bem, que é melhor, né? E acho que me deu um pouco assim de... Eu às vezes fico ensimesmada, sabe? Fico quieta, fico pensando, observando, dou uma recuada. Porque o dia naquele DHPP são 450 funcionários, 4 andares. E eu subindo escada, descendo escada, que falei, não vou usar elevador. Você não utiliza? Não, mas não tem cabimento, né? Vai, desce, daí, mas está lá no 3º andar, desce o 3º andar. Não, mas subiram para o 6º, sobe para o 6º andar. Então eu acho que esse agito, esse telefone tocando, e cada hora é um assunto. Semana passada eu tinha 4 assuntos. Aí, numa entrevista lá, me perguntaram o nome, eu falei, mas está preso. Eu falei, mas quem falou que está preso? Não, era outra pessoa. Então você fica com aquilo na cabeça, era outro caso. É outro caso. E me dedico a esclarecer, entendeu? Eu fico atenta, eu fico não cobrando a equipe, porque a investigação de homicídio, ela tem ela tem o seu passo a passo. Entendeu? Sim. Ainda mais esse homicídio, no caso, vou falar aqui dessa jovem que foi encontrada morta dentro do apartamento, e o apartamento estava fechado por dentro. Eu vi esse caso. Então, isso me tirou o sono. Que a amiga chegou num posto de conveniência, né, para ligar e tal, eu vi. E falou, olha, ela não abre a porta, e nunca aconteceu isso. Tem alguém lá com ela, porque tinha um barulho. De repente não tem mais barulho. Quer dizer, foi um homicídio, essa menina morreu por outro motivo, e essa porta fechada, e ela tá sem roupa. Isso. Ah, não, era comum, aqui dentro de casa a gente andava sem roupa, só assim, com alguma coisa por cima, porque moravam só as duas, né? Aí você fica preocupado, porque aí eu vejo a idade, 21 anos. Aí eu falo, nossa, veio da cidade dela lá em Minas, há pouco tempo, para estudar, para seguir uma carreira. E essa mãe? Porque aí eu já penso na mãe. Eu falei, eu não posso dar uma declaração falando isso, porque a mãe vai ouvir. Vai falar, como que essa mulher aí está falando? Quem conhece minha filha sou eu. Isso. Então você tem que falar pessoalmente, você não expõe na mídia algumas coisas, porque não interessa, as pessoas têm família, né? Tem família, pode ter um filho que está assistindo, então eu prefiro falar pessoalmente. Eu atendo todo mundo, eu faço questão de atender. Faço questão de atender o telefone, de atender a pessoa que vai lá, de falar com a mãe, com o pai, a filha desesperada porque aconteceu isso com a mãe, por causa do companheiro, então ela acha que a mãe morreu, e aí eu falo, não, calma, a mãe morreu, mas eu não vou falar ali de pronto, né? Você tem que ir mostrando, olha, ele realmente matou a sua mãe, mas a gente não acha o corpo. E as pessoas querem um corpo para dar para se despedir de forma digna, né? Exatamente. Assim, acalma o coração. Então, é isso. É uma correria a semana toda. Imagina. E cada caso é um caso. Não tem um com mais importante ou menos importante. A gente precisa saber o que aconteceu. Porque se tem uma forma de tentar diminuir homicídios, é você mostrar para a população, para a sociedade que se você matar, você vai preso. Então a gente vai agir, né? Que não vai ser impune, né? Mas também é uma coisa muito difícil de se prevenir. De domingo para segunda, numa padaria, num posto de gasolina em Perdizes. Olha para você ver, não é que eu não estou falando. Eles falam que na periferia lá na acontece. periferia, longe, não é verdade. Tal, não, aconteceu aqui. Em Perdizes, com um morador de Perdizes, acaba por uma bobeira ali, alguém levanta, do nada. Jogo de cartas, teve uma discussão, mas deixa pra lá, empurra. A vítima sai com 2 amigas, o autor então vai lá e bate tanto que morre. Quando que alguém vai... Como que eu vou prevenir isso? Eu não posso pôr policiais em todo lugar, a gente não dá conta, né? De todo barzinho, de todo restaurante na porta. Aqui, alguém briga e resolve um sair no soco com o outro, dar uma cadeirada e morreu. Então foi isso que aconteceu lá. Foi talvez uma fatalidade, porque a gente não tem o laudo ainda, nós dependemos na investigação muito da causa-morte, quando ela é tumultuada, né? Então foi o soco, foi aquilo, foi quando a vítima caiu, bateu a cabeça,
Então tudo isso vai determinar... A causa da morte quem traz é a perícia. Perícia, O médico legista, ele faz a necropsia. E ele coloca tudo nesse relatório para apresentar para vocês. A pessoa recebeu 17 facadas, que é um caso. Mas qual foi a facada fatal? Entendeu? Porque das 17 assim, a olho nu, e nós, né, olhando, eu acredito que tenha sido aqui. A facada que foi aqui, que é quando a vítima, no caso, abaixou, porque você tomou a facada, e aí vem a facada nas costas. Então, aparentemente foi essa facada que matou. As outras 16 foram dadas por... Foi dado antes algumas, mas não seriam fatais, né? Fatal, poderia até viver, se você for ver. Aqui do lado, poderia machucar, sangrar, mas... Né? Então, a gente vive isso. E o desaparecimento, você saber desapareceu de onde. Imagina você descobrir que uma pessoa desapareceu em São Paulo, porque eu pensava isso. Pô, se eu não consigo achar alguém, às vezes, você não consegue achar as coisas dentro da sua casa. Imagina achar alguém. Aí você pega alguém que sumiu em São Paulo. Mas aonde mora? Ela mora no final da Zona Norte, quase divisa com Guarulhos. Trabalha onde? Trabalha na Faria Lima. Em que momento ela desapareceu? Olha tudo isso. Então você fica, né? Mas a gente tem as técnicas e aí o pessoal... E assim, lá é sempre... As delegacias têm um pessoal especializado. Eles treinam para isso, eles fazem curso para isso. E eles, na pedofilia, eles têm um atendimento diferenciado. Porque, na verdade, a pedofilia, a gente fala mais com os pais, com a criança muito pouco, né? Porque ela não pode ser submetida a esse trauma. Ela já tem um trauma, porque os pais descobriram, já teve que contar provavelmente para o pai, para a mãe. Ela não fica repetindo. A gente evita isso. Então, a gente vai também, pede um exame sexológico, pede, e aí nós vamos com provas técnicas, né, periciais. Computador, celular, quem foi, para onde foi essa foto, quem fez a foto, o ambiente que aquela foto foi feita, e a gente tenta, reconhece que foi na casa de um tio. Opa, mas isso aqui vai comparando. Então eles são especializados até na forma de tratar. Então é um departamento que você trabalha cada dia com um sentimento, com uma emoção. Você falou sobre a questão da carga disso tudo. Hoje os policiais, hoje a equipe, né? Vocês têm um acompanhamento também psicológico também, porque eu vejo, uma carga muito grande. Como que você lida com tudo isso, né? Como que é o preparo para tudo isso? Porque você enxerga algo, né, nas ocorrências e tudo, e como que você faz esse autotrabalho? Vocês têm um acompanhamento também ou não? Como que existe isso? É disponibilizado o acompanhamento psicológico, e já tive casos agora, porque eu estou lá há 6, 7 meses, eu já tive casos de uma policial, muito boa por sinal, que foi trabalhar num atendimento ao local de crime. E aí, em determinado momento, ela falou, não, isso não dá pra mim. Ela passou mal mesmo, não mal eu tô falando meio que até espiritualmente, sabe? Ela ficou abalada, ela falou, não, eu investigo, eu vou para outro lugar, me põe... eu tenho alguma sensibilidade que aquilo me fez muito mal. Aí ela foi para um acompanhamento, ficou disponível, eu falei, olha, você quer conversar a respeito com uma profissional? Então nós temos disponível esse acompanhamento. Quando a pessoa se envolve em alguma ocorrência mais pesada, até com morte, né? Ou de um companheiro, que acontece, ou de ter matado alguém, né? De ter ali numa ocorrência policial, a gente já disponibiliza o atendimento, porque a gente é policial, mas somos policiais, a gente tem esse fato de defendê-lo, de defender a sociedade, de se defender. Sim. E de sacar uma arma, mas eu tenho certeza que não é bacana para ninguém. Ninguém sai normal de uma ocorrência com morte. Eu sei disso. Ninguém sai normal. Você sai para pensar, você vai para casa, quer abraçar a sua família, porque, puta, podia ter sido eu, passou muito perto o tiro, e hoje armamento pesado, você sabe que é fatal, né? Sim. Um tiro de fuzil, pegou em você, a probabilidade de você viver é muito, muito pequena, né? Dependendo da parte. Um fuzil, né? Que isso? Meu Deus do céu. Então, eu acho que é assim, as pessoas com certeza saem diferentes do que entrou. Eu sou uma pessoa diferente de quando eu entrei e muito diferente, mas eu sou uma pessoa melhor. Eu tenho certeza. Olha só. Tenho certeza que eu sou uma pessoa melhor da época que eu entrei,
porque você aprende a ver o outro, né? Mas o outro é bandido, o outro não estou falando só desse outro, eu estou falando da miséria do outro, porque a gente não atende só isso, né? Ninguém nunca entrou na minha sala, e ela é sempre aberta, não tem portas, eu já tiro aonde eu vou, não tem porta. Não tem porta. Não quer, fecha essa porta. Ninguém nunca entrou para falar, meu filho nasceu super bem, minha esposa está super bem, está todo mundo com saúde, os médicos foram excelentes, as enfermeiras são ótimas, o hospital é maravilhoso, e eu vim aqui só te contar isso. Nunca. Em 29 anos, em agosto eu faço 29 anos, e eu nunca recebi essa notícia. É sempre a notícia de que meu filho nasceu, o médico foi negligente, meu filho nasceu com problemas, meu filho morreu, minha mulher morreu no parto. Por quê? Porque o hospital era péssimo. Então você sempre tem que lidar com isso. Né? Você não tem, eu não vim aqui, olha, vim aqui mostrar minha filha, que linda, que perfeita que ela é. Não, eu vim aqui trazer minha filha porque ela foi estuprada. Então você está sempre vendo isso. Então eu tirei isso da minha... eu não levo para casa, ou pelo menos tento não levar. Alguns casos você fica estudando em casa e você fica... Meio CSI, né, Miami, né? Você fala assim, não. Aí você lembra de um negócio, você anota, puta, amanhã eu preciso fazer isso. Nossa, não, com certeza. Eu sonho, eu acordo e falo, por que eu não tinha pensado nisso? Vou anotar que amanhã eu vou fazer. Na cabeceira da cama sempre tem uma agendinha. Com certeza. Mas também eu tenho que reconhecer que eu sou uma pessoa muito melhor, porque você olha para o outro e você aprende a não julgar alguns comportamentos, algumas coisas. E eu não estou aqui defendendo o bandido, o cara que matou, o traficante, não. Você o outro que eu digo é o contexto de família, de condições de vida, quando você vai para um lugar em que os funcionários estão lá em condições análogas a de escravo. Como alguém se submeteu a isso? Se submeteu. Porque ele não tinha documento para sair, ele não tinha dinheiro para sair. O que ele tinha que fazer? Acordar às 7 horas da manhã, comer um café da manhã péssimo, trabalhar o dia inteiro, voltar para cá e tomar banho, não tinha nem água quente, o colchão era no chão. Aí você vê uma casa, assim, você vê as mulheres se prostituindo de forma ilegal, assim, que elas estão dentro de uma casa de prostituição, a prostituição não é crime, mas que elas estão ali servindo a alguém está ganhando em cima delas, então aí tem alguma coisa errada e elas não podem sair. E aí olha que situação, né? Já não é fácil. Ainda você tem que se prostituir para pagar pela sua comida, que senão você vai ficar ali. É meio coisa de tráfico de mulheres mesmo para prostituição. Exatamente. Então quando você vê isso, fala, olha onde chega você ser a submissão, né? Você ser ali coagido, você ficar nessa situação com alguém com o pé no seu pescoço, né? E aí o medo, ou eu faço isso, ou eu morro, ou morre alguém da minha família. Então você acaba se submetendo a isso. Deixa eu te perguntar, doutora, você sente hoje falta de alguma coisa na corporação? O que você falaria, pô, sinto falta disso, cara, poderia ter isso para melhorar o meu desempenho, algo que... Né, eu acho que a gente ou está bem servido hoje? Não, acho que a gente... eu tenho, esses últimos 6 meses, a gente teve um bom respaldo, né, e uma boa troca com o governo atual, que nós ficamos aí 28 anos com a mesma política, né, de segurança pública. Eu tenho me senti, não vou falar surpresa, mas de uma certa forma a gente não espera, né, porque a gente fica 28 anos de uma forma, quando vem alguma coisa. Então, está tendo uma boa troca, estão nos ouvindo. A tecnologia, quanto mais a gente tiver, é melhor. Recursos humanos estão sendo providenciados pela Secretaria de Segurança Pública e pelo governo, né, e pela nossa Academia de Polícia, estão sendo providenciados. Recursos materiais também, porque você tem que reconstruir alguma coisa, né? Então, lá no DHPP eu tenho procurado, talvez não agrade a todos, e eu sei que não, mas dar uma forma de gestão mais solta, entendeu? Mais moderna, mais, olha, vamos para cima, vamos tentar, e assim, é uma tentativa, não é uma
uma diretriz, não é uma obrigação. Se a gente conseguir esclarecer o crime em 72 horas, é muito melhor. Porque senão fica aquele homicídio sem solução. Então, não é uma coisa, é obrigado isso, não. Mas em 72 horas, esgota. Para você ver esse caso aí que teve essa briga nesse posto de gasolina, essa loja de conveniência que brigaram, não só foi esclarecido no dia, como o autor foi localizado e preso em flagrante ainda. Então, isso é sensacional. O GEACRIM, que é o grupo especial que vai para o local do crime, ele tem que fazer todo o local e passar para a equipe de investigação. Não, ele fez o local e já começou a investigar, na madrugada ali, não parou. Conseguiu fazer chegar no autor que ninguém conhecia, olha, é um cara aqui, pelas imagens, um cara que estava com ele, que olha, o pré-nome é André, quem é André? Mas conseguiu chegar e eles esclareceram. Então, tem tido, isso, eu tô junto, eu vou junto, isso conta, e talvez a tecnologia nos ajudando mais, porque eu sei que alguns recursos ainda não chegaram, é um investimento isso é um investimento alto para que a gente possa melhorar, mas vale a pena esse investimento também? Não, vale a pena o investimento, porque precisa muito, né? Ter uma melhoria cada vez mais, até questão de delegacias também mais encorpadas, né? Ter coisa... Eles estão até reformando, se eu não estou enganado, um prédio na Avenida Ipiranga, ali perto da República, que tem um emblema gigante assim da Polícia Civil, lindo demais. Sim. Então, esse prédio, eu acho que ele estava desativado, ou foi retirado... Esse prédio, eles chamavam de garajão da polícia, que era onde se guardava a viatura, para você sair, ela é um... Isso! Ele é um... E foi muito tempo a base do Garra lá, né? Nos 2 últimos andares ficava o Garra, que é um lugar central que para emergência você sai e é um ponto estratégico, né, de São Paulo. Você vai para qualquer lugar. Boa. Você está num ponto estratégico. Ele foi reformado, está adequado para receber instalações novas, ar-condicionado, banheiro para todos os andares. Olha isso, e deve ir para lá, né? Ainda não está finalizado, o Departamento de Operações Policiais Estratégicas, que ele comporta o Garra, o GER, que é o grupo de intervenção, de respostas de ocorrências com reféns também, que rápido. O Garra deve ir para lá também a antissequestro, que a antissequestro está sendo muito acionada por conta desses sequestros aí que leva você para um cativeiro por causa do Pix, né? Sim. E também os encontros que os meninos, que 99% são homens, marcam com aquelas menininhas que ele tem certeza que aquela menina tá afim dele. Sim. Aí é falta de bom senso para alguns, tá? Eu vejo muitos casos que é o... mas tá faltando bom senso pros caras aí, ó, meu. Dá uma olhadinha aí, vê se essa mulher... num local público, né? A garota fala, vem me buscar aqui, você vê o endereço, cai num lugar, uma rua fechada. São lugares muito distantes, lugares com iluminação já ruim, e lugares em que você vai entrando, que você percebe que é um lugar, opa, aqui tá estranho, essa rua não tem saída. Mas eu paro aqui, tem um muro. Então começa a se ligar que se ela pede pra você ir buscar, minha mãe quer te conhecer, tá tudo errado. Tá tudo errado. Não tem nada a ver. E assim, a menina tem 19 anos, e o homem tem 60. E eu não tô aqui com etarismo e tudo bem. Mas acabou de ver nesses aplicativos de encontro. De relacionamentos, né? Pede a voz dessa menina, fala, me encontra no shopping. Tô mandando um Uber pra você. Exatamente. Tô te mandando um Uber, você me encontra aqui, depois eu te levo. Sim. Né? Mas a criminalidade fica à frente, né? Quando o cara fala, vem de Uber e eu te levo, eles estão esperando quando você for levar. Já está tudo combinado. Tudo combinado. Ela faz parte, né, dessa associação, ela faz parte desse grupo desse grupo de criminosos atuando com isso. Então existe sim, né? Tem uma mulher sim. Não, sim, a mulher existe. Às vezes ela é namorada de alguém, ela é bonita, ela é bem cuidada. Entendi. É para isso que não mesmo. Existia. Não, é para isso mesmo. Existem. E um dos casos, ele vai levá-la, ele não quis, ele falou, vou pedir para encontrar aqui, você pode vir de Uber que eu vou pagar. Pagou, mas na hora ficou tudo bem. Viu que a menina ok, falando bonitinho, bonita, ele falou, vou te levar. Quando para o carro, numa casa X, que nem era a casa dela,
tá? E ela fala, ai, não tô conseguindo abrir o portão. Ele desce para ajudar e ele é rendido. E aí era um filho de um empresário, esse foi uma grana. Aí ele foi para um cativeiro, entendeu? Então é assim... Aí a antissequestro já entra, né? Nesse caso. Então, aí nesse caso, todos antissequestro, que tem lá um delegado sensacional, eles trabalham muito, porque isso acontece muito final de semana também, né? À noite, na madrugada, porque o cara às vezes marca, ele marca esse encontro início da noite, né? Pra ter uma balada, numa festa. Balada. Então tá previsto para esse prédio ir para lá, administração do departamento de operações. GOI também vai ou não? Não, o GOI não tem mais em São Paulo, agora é Garra e Ger. É sério? O GOI se juntou tudo para ter um grupo operacional só, né? No caso era Ele Garra. deixou de existir ou não? Oi? Ele deixou de existir, o GOI? Ele deixa de existir com essa denominação. Tem o GOI no interior, né? Isso. Tá, mas aqui em São Paulo era GOI, Garra, Ger. Então fica uma coisa assim, quem faz o quê? Então, você deixa o Garra, entenderam que era o Garra, que tem um histórico diferente, e aí o Garra e o Ger. O Ger é aquele que entra com o carro blindado que nós chamamos. Sim. No Rio chamam de caveirão, aqui não, aqui é o nosso blindado, é mais bonito assim. Mas o policial que estava no GOI, ele passa a ser Passou Ger? a ser do Garra. Do Garra ou do Ger, aí depende. Muitas, eu mesmo, se eu não fosse, se eu não fizesse o que eu até falo pra minha mãe isso, eu falo, se eu não fizesse, cara, o que eu faço hoje, ser ator, ser comunicador, influenciador, né, enfim, tudo isso, eu seria policial. Eu admiro muito, cara, sabe assim, o que vocês fazem hoje. E se eu fosse entrar, eu entraria pra GER, Garra, eu entraria pra operação. Você ia ter que malhar um pouco aí, porque que isso, doutor? Os caras são bons. Eu tenho um bom porte aqui. Olha, o nosso delegado geral cria, né, a gente brinca assim, que é uma cria do GER, do Garra, do GER. E é assim, é exímio atirador, é bom de subir numa corda, de escalar, é bom de fazer uma bomba aí, de colocar lá, já estourar essa parede, então... É um preparo, eu vejo o preparo, eu vejo uns vídeos... eles treinam muito. É um grande preparo, cara, é muito exaustivo o que os caras fazem, eu falo, gente, e fazer uma operação, ainda que eu tenha muitos policiais no entorno ali, né, que a gente vai com toda a força do departamento, quando eu estou com o Garra, com o Ger, eu me sinto muito mais segura e sei que meus policiais estão mais seguros, porque eles têm realmente isso como que eu chego no local, né? Isso. Essa estratégia de chegar, de operação, como que nós vamos entrar em L, em V, em U, em Z, tá, vamos lá, né? Isso, tem tudo isso, nossa. E ainda tem um helicóptero, né, que pode nos dar o apoio aéreo, né? Isso é fundamental também. E eu até vou te perguntar sobre uma curiosidade. Quando você está numa mandado de prisão, tá ali, tal, caminhando com a equipe, todo mundo lá, tal, naquela operação, e de repente surge uma ocorrência pelo caminho, alguém roubando alguém. O que é feito nesse momento? Vocês acabam parando para fazer a ocorrência ali? Ou vocês falam, vamos seguir, temos que chegar... Não, a gente atende, para, ou divide a equipe, vai... A gente nunca tá sozinho, né? Quando a gente vai para uma operação, a gente vai em 3, 4 viaturas, 2, se a gente está indo buscar cumprir um mandado de prisão, estão em 3 pelo menos, né, dentro da viatura. Nem que seja para um ficar, a gente pede apoio, olha, encosta mais alguém, atende aquele caso, mas aí outra equipe continua. Tá? Eu pensava que não, seguia adiante. Não. Vamos embora, gente. Não, a gente para sim. Lógico, às vezes e já aconteceu comigo, um acidente de moto ali na Marginal, em que ninguém se machucou, então a gente para rápido, o que aconteceu? Não, só caí da moto, só quero que pague o espelho. Então tem uma discussão, a gente acalma, continua e aciona o apoio. Tá? Entendi. Doutora, e caso alguém queira seguir seus passos, você é uma pessoa que chegou onde você está hoje, e muita gente admira o que você faz hoje, tem muitos elogios. E caso alguém sonhe também seguir o seu passo, qual o seu conselho? Porque hoje eu vejo, sabe o que eu enxergo? Hoje você fala para um médico, eu tenho vontade de ser médico, o que você me falaria hoje? Cara, estuda, ele incentiva. Eu tenho vontade de ser professor, incentiva. Aí quando eu falo para um policial, ele fala, cara, pensa um pouco mais. Ele não tem tanto esse incentivo. Eu falo, por que será? Né? Olha, eu não sei os policiais, mas lógico,
tem aquele policial que está próximo de se aposentar. É uma profissão estressante. Exatamente, né? O meu cortisol, como diz a médica, ela falou, nunca tinha visto isso. Porque mesmo relaxada eu tô estressada, brinca assim, estressada do pensar, né? De não relaxar, de estar atenta aqui, de dirigir, olha que louco, né? Uma profissão que eu dirijo olhando. Então eu já avisei, já aconteceu, nós vamos ser assaltadas. Como? Agora. Sai. Puta, ia assaltar o carro. Falei, não disse? Nós vamos ser assaltadas. Nossa, entendeu? Porque eu falei, olha o que tá vindo. E na hora, a moto passar e tá assaltando um cara na frente, eu parada na Marginal Pinheiros, indo ali eu tava indo pro Morumbi, e eu parei 2 carros atrás, na frente. Quando a moto passou por mim, eu tava parada, ouvindo música tal, que passou, que eu vi a placa levantada e o cara fazendo assim, falei, assalto. Não comigo, mas com o carro da frente. E foi 2 carros à frente. E eu vi que bateu no vidro. E soube depois que o carro era blindado, mas o dono do carro ficou tão apavorado, porque, gente, o susto é tão grande, você vê uma arma, ainda que você fala, mas é blindado. É blindado, mas assim, eu não sei qual a blindagem dele, né? Sim. Mas o cara tava com uma pistola. E qual foi a minha reação? Eu não conseguia sair, eu saco a arma, desço e corro o risco de machucar alguém, do cara dar o tiro, e eu não sabia que o carro era blindado, né? Até então, mas eu vi ele abaixando o vidro, entregando alguma coisa pro cara, e eu liguei o que eu tinha para fazer. Eu liguei todo a sirene, giroflex, e desci do carro. Quando eu desci, eles saíram, né? Desci com a arma. E aí cheguei lá, tá tudo bem? Não, que susto. Ó, para o carro aqui. Aí eu falei, pô, mas o carro do senhor é blindado, era um Volvo. Falei, eu acelerava, né? Acelera e vai embora, passa por cima. Mas é o susto, era um senhor com a esposa e eles ficaram paralisados, porque você fica. Então, uma profissão estressante. Alguns, às vezes, trabalham em lugares que são mais difíceis. Talvez tenha tido uma decepção aí na carreira, né? Em chegar em algum lugar, que aí é uma coisa pessoal. Eu não seria outra coisa na vida. Eu tenho... amor, eu tenho tesão pelo que eu faço, eu não tenho indisposição para ir trabalhar, eu quebrei o pé atrás de um... eu lembro que você fez uma matéria pro Profissão Repórter, você estava com Isso, eu fiz o Profissão com a Repórter. Tala, né? Então, aí você foi para ocorrência e tal. A gente foi atrás era um pedido do Rio de Janeiro para prender um cara, e aí eu fui com a equipe. E aí tinha um portão pra pular, só que o portão era 30 anos mais novo que eu, né? E eu achei que tava ok. Portãozinho, 30 anos mais novo, portão, aí eu, Pulou. E todos pularam, eu pulei. Quando eu virei, pulei com a outra perna, aí a minha perna não alcançou, então eu me soltei. Só que o meu pé virou. Meu. E na hora dizem que eu fiquei muito branca, por quê? Porque eu quebrei o pé e rompi o ligamento. Nossa Senhora! Tanto que eu passei por cirurgia. Mas isso foi numa quarta de manhã, às 6 da manhã, que a gente entra, é o horário. Eu ainda subi a escada, um lance de escadas como esse que vocês estão vendo aqui. E sentamos lá, eu sentei, comecei a transpirar, fiquei branca, falei, preciso de água. Aí tinha um banheiro lá na sala, prendemos o cara, pegamos o que tinha que fazer. Eu lavei o rosto, desci mancando e xingando ainda. Dentro de mim assim, vou ter que ficar com gelo. Puta, nossa, vai torcer o pé, olha que torção. Entrei no carro, fiquei com o carro. Aí fui trabalhar, fiquei trabalhando, andando pra lá e pra cá, mancando. Aí eu vi que começou a doer. Aí eu tenho uma resistência à dor. Mas aí eu percebi que começou a doer, eu resolvi tirar A hora que eu olhei, eu falei, gente, aconteceu alguma coisa. Aí não tem mais gelo, né? Às 7h15 da noite eu fui atendida no hospital. Então são mais de 12 horas, eu com o pé assim. Se você com o pé assim... Às 7h15 eu peguei a fichinha de atendimento lá, olhei 7h14. Que isso! Aí o ortopedista do plantão veio me atender e olhou e falou, nossa, tá feio isso. Deixa eu ver, mas foi agora? Eu falei, não, foi às 6 da manhã. Ele falou, você só tá chegando aqui agora? Eu falei, olha, olhou, segurou no meu pé, falou, raio-x e no raio-x já viram alguma coisa lá e já tomografia, né? Aí ele falou, eu não sei se eu te dou
péssima ou a ruim? Ou a ruim. Primeiro, eu falei, o senhor dá as duas, não tem problema. Ele falou, olha, o seu pé está quebrado. Eu falei, isso é a péssima, ruim? Ele falou, não, isso é ruim, a péssima é que é cirúrgico. Eu falei, como cirúrgico? Imagina, o senhor não pode engessar isso, eu vou para casa, tá tudo. Ele falou, não, você quebrou o pé e pelas imagens você rompeu um ligamento aqui, a gente vai ver e você quebrou bem o pé. Daí faz aquele, eles enfaixam para você, fala com o médico, o cirurgião, falou, sexta-feira você interna para fazer a cirurgia. Então foram 3 pinos, um botão pro ligamento, porque o ligamento não chegou a romper. E aí eu, normal, né, pus lá, o médico me dá 45 dias com o pé para cima. Eu falei, não existe isso na minha vida. Então foi num sábado, eu saí do hospital de manhã, fiquei com o pezinho para cima domingo, fiquei segunda. Na terça-feira eu arrumei um patinete. Isso, com o Dr. Nico, que é o grande Dr. Nico. Dr. Nico, um abraço, viu? Esperamos você aqui, Dr. viu? Nico, tem que vir aqui também. Dr. Nico me empresta um patinete em que você fica de joelhos. Aí o pessoal que trabalha comigo, que de santo não tem nada lá, para tirar um sarro, colocaram o giroflex, escreveram polícia civil, colocaram adesivo, colocaram buzina, o sonoro. E eu tinha lá tudo. Andava pela delegacia assim? Andava. E aí, 45 dias, eu fui numa cadeira de rodas, aí já me deram o patinete e eu andava de patinete com a perna ajoelhada. Tinha uma operação 2 dias depois, eu fui, aí continuei indo, tal, até que a operação Profissão Repórter estava com essa matéria e esse cara era super importante da gente pegar. Porque ele estava condenado a 42 anos de prisão. Nossa. Porque ele estuprou, abusou de 2 menores, sobrinhos, na época, quando ele começou, 5 e 8 anos, e ele fez isso por 6 anos, reiteradamente. E quando a família descobre, então ele responde ao processo, foi preso, saiu, e aí ele perdido, ninguém sabia desse cara. E a equipe, nós começamos, em 20 dias a gente achou ele em Ilha Comprida, escondido, ele não saía de dentro de casa. Eu acho que ele estava com falta de vitamina D, sabe? Porque o cara estava quase que transparente. Ele não saía de casa, ele só saía à noite, uma vez por semana, deitado no carro para ir no culto dele. Aí nós fomos buscar. A gente fez no final de semana um levantamento de campo, e aí o Profissão Repórter acompanhou e eu tava mesmo com coisa, porque não era para andar ainda, que isso foi... Você chegou e falou, você sabe você sabe por que você está sendo preso, né? Você já tá sabendo de tudo, né? Já sabe, porque o cara já sabe, né, do BO. Não, ele tenta negar, não sei. Não, como não sei? Vocês estão prendendo a pessoa, ele sempre vem com uma... Por que você tá sumido há 6, 7 anos, escondido dentro de uma casa que você não sai? Os vizinhos falavam, olha, eles não abrem nem janela. Não sei como que... A casa mofada, sabe? Nossa. Cheiro, com 2 filhos. E a mulher, eram os sobrinhos dela. E a mulher, ok, isso não aconteceu. Isso foi invenção. Aí você tem que ouvir. Quer dizer, já passou por todo um processo. Ele teve todo o direito de se defender. E ainda foi pro STF, que confirmou. Quer dizer, ele usou todos os recursos possíveis e todas as instâncias para reverter essa pena. E não foi revertida. Então, o caso era estupro de vulnerável, naquele dia nós prendemos 6 ou 7, mas eu fui com essa equipe. Fomos juntos lá, é longe, e a gente foi lá, falei, para um pouco que minha perna adormeceu. Mas eu não deixei de trabalhar. Agora, mas isso aí é vitimismo, isso... Eu falei, não, eu fui porque eu quis. Eu tinha testado de 45 dias, eu fui porque eu quis. Eu podia ir, é um tipo de trabalho que quando chegava lá, eu esticava a perna, e o meu patinete me levava para todo lugar. Eu ficava insuportável, entendeu? Eu ia para todo lugar. E aí eu vi a dificuldade que era você ser uma pessoa com necessidades especiais ali. A cadeira de roda, o mesmo patinete. Quando eu comecei a andar com a muleta, que daí de vez em quando eu saía com a muleta, as calçadas, né? Ninguém tá nem aí, né? Por isso que... E aí eu falo, gente, a sensibilidade como que eu vou andar com uma cadeira de roda nessa calçada? Então, não, impossível. E agora, quem tem que fazer isso todo dia? Então, até isso, né? Me deu assim, vamos fazer uma campanha para arrumar essa calçada. Olha aí. Está sendo arrumada.
Tá sendo arrumada? Tá sendo arrumada. Olha Demorou, mas nós aí, conseguimos cara, com a que prefeitura. isso! Até porque eu tinha um funcionário cadeirante. E eu fui conversar com ele. Falei, cara, por que você nunca reclamou? Eu fui mesmo assim. Não, a gente reclama, nada cara, acontece. Ele falou, mas doutora, a senhora acha que alguém olha para baixo? Exatamente. Eu falei, não, mas eu que posso levantar. Eu posso levantar, empurrar a cadeira, xingar, né? Porque não podia pôr. Eu estou inconformada. Não, você tem que reclamar. Como que o banheiro aqui tem um degrau? A gente vai ter que mudar isso, porque quando você não tem o problema, você não olha, você não vê o problema. Eu falei, por que você nunca me falou que você vai usar o banheiro do outro lado, que lá não tinha o degrau? Ele falou, porque eu estou acostumado. Eu falei, não, eu vou trazer alguém aqui agora para arrumar isso. Cara. Porque eu ia ao banheiro, né, e tinha um degrau. Olha, mas eu tinha uma perna, eu apoiava tal. E quem não tem? Então, sempre foi um aprendizado. Você sempre tem que tirar um aprendizado disso. De tudo. A sensibilidade eu vejo até o deficiente visual também andando por São Paulo. Deficiente visual, você tem que pôr lá o cão elevador. guia, tal, etc. Né? Ele anda com o cão guia também. E eu vejo até o farol, enfim, eles instalam até uns negócios que se aperta, ele fala e tá na hora de atravessar. Então eu vejo essas pessoas e falo, cara, deve ser muito difícil, né, para essas pessoas. Eu fico observando muito. Até uma vez tem aquelas cadeiras que é motorizada. Eu tava com um carro e eu vi a moça, ela tava andando na rua. Mas mesmo a motorizada é difícil? Na rua ela tava andando porque na calçada não dava pra andar. Não dá. E aí eu falei, pô, vou ter que vou devagar, vou até sinalizar. Até liguei o pisca-alerta pra galera ver o que tava acontecendo. É um pisca-alerta, eu estou alertando algo então, que está na minha frente. Você precisa passar por aquilo pra entender, né? Hoje se alguém... E me perguntam no Instagram, pô, eu queria ser delegada também. E aí eu oriento, eu respondo todo mundo. Verdade. Enquanto eu dou conta, eu respondo todo mundo. E aí que ela responde, viu? Eu tiro a noite ou um dia da semana, porque são mensagens carinhosas, mensagens de incentivo, mensagens de admiração pelo seu trabalho. E aí eu só faço a minha parte. Eu tenho colegas excepcionais, sim, assim, que se dedicam, que se você coloca um caso na mão, elas trabalham comigo lá. A delegada de pessoas desaparecidas, ela não desiste. A delegada da liberdade individual, que é minha colega de turma, coincidentemente, que foi quem me mostrou São Paulo, falou, você não conhece São Paulo? Eu falei, eu não, conheço mais ou menos. Então vem cá, vou te mostrar. Cidade grande. Cidade grande. Ela é assim, pôs na mão dela, ela não vai te dar sossego. Ela não dá sossego para ninguém, né? Assim, ela pega no pé dos policiais, tem que investigar. Ela vai junto. Eu tenho colegas, então, que eu falo, puta, que dedicação. Eles, né, amam o que faz, ver o brilho, né? E o DHPP tem muito disso. Lá é querer, é dedicação. Porque o trabalho é isso, 24 horas, gente... 24 horas, São Paulo é o mundo... Capital São Paulo é o mundo, e às vezes a gente apoia alguma coisa da grande São Paulo e até do interior, mas só São Paulo já extrapola com a gente, né? Muito. E muita dedicação. Então é um orgulho para mim falar que eu trabalho no DHPP hoje, porque assim, eu me sinto representada como delegada de polícia, como policial, como delegada de polícia, por aqueles que eles são dedicados, eles são comprometidos, eles são profissionais e eles ainda se preocupam com a vítima. Então já me perguntaram, o que te motiva a fazer tudo isso que você faz? A vítima. Não tem outra motivação. É a vítima. Quando a vítima me motiva. Ela foi vítima de um estupro, ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio, ela foi vítima de um homicídio e deixou uma criança, né? É um pai. A vítima me motiva, os familiares da vítima me motivam. Eu não tenho outra motivação. Não é nada pessoal, eu quero, porque se eu esclarecer esse... Eu não sei quantos crimes eu esclareci ou quantas pessoas eu prendi, não me interessa. Mas eu dei uma resposta para aquela vítima, porque aquela interessa naquele dia. E se alguém me perguntar, venha ser delegada de polícia, ou delegado de polícia, ou investigador, você vai conhecer um mundo novo, um mundo real, tá? Você vai ver exatamente como é uma sociedade
com essa diferença, com essa desigualdade social, ali você vai viver. Total. Isso. A desigualdade social, a pobreza, a miséria, a falta de... a estrutura familiar se destruindo, né? Sendo rompida, sendo corroída, o efeito da droga numa geração inteira, porque você não vai tirar isso agora. Isso vai ser uma ou duas gerações para você, se é que vai ter um trabalho de acabar com isso. Ou se a gente vai sucumbir à droga. Porque agora tem drogas que eles usam, que é droga letal, né? Que é a droga lá para sexo, tem um nome aí. É uma droga nova que está chegando. Nova que está chegando, nossa, mais uma, meu Deus. Que já está usando aí, a quantidade já é letal. Então, o que vai acontecer? Né? A gente tem que esperar, mas o crime organizado que está, quando você menos espera, ele está em algum lugar, você fala, não, mas ali é do crime organizado. Ah, mas tal coisa, é do crime organizado. Você sabe, eles vão, é muito dinheiro, né? Então eles precisam lavar esse dinheiro e eles põem em algum negócio. Nossa! Né? Então, é lógico, a primeira coisa é estude, né? Se dedique ao estudo, faça o concurso, mas não deixe de estudar. E principalmente, não deixe de olhar para o outro. Né? Eu acho que é isso que vai te dar a satisfação de ser, vou falar da minha profissão, delegada de polícia. Eu sou extremamente feliz, sou até hoje comprometida, não desisto, me preocupo, mas isso me deu o que eu tenho na vida, e tudo que eu tenho eu devo à polícia, mas muito mais ter me feito uma pessoa melhor. Nossa, especial demais. E querer ser melhor, porque assim, brutalidade, agressividade, a pessoa já passou por tudo isso, a vida já deu isso para ela. Por que ela não pode encontrar aqui uma pessoa que fale, o que eu posso fazer pela senhora, pelo senhor? Por que não? Por que tem que vender essa imagem do delegado, o policial durão, grosseiro, bruto, né? Violento, agressivo, ou a delegada insensível? Né? Ah, eu sou delegada de polícia, Não, a gente também sou gente, entendeu? Eu preciso mostrar calma. Eu também chupo sorvete na sarjeta. Eu já sentei com a vítima na calçada ali na sarjeta e falei, puta que pariu. E agora, o que a gente faz, né? Ela falou, o que a senhora acha? Eu falo, você me dá uns 10 minutos para eu pensar, porque é assim, a gente também erra, a gente também falha. Exatamente. Ela falou, mas aonde a senhora acha que o meu marido se enfiou? Porque não tem lógica isso. Eu falei, tem lógica. A gente só precisa achar a lógica. É que agora você chorando, seu filho chorando, tá, pega um sorvete para ele, senta aqui, e sentar e ficar e falar, puta, ele não foi arrebatado e ele não está sequestrado. Vamos voltar pro local. E aí dá aqueles 5 minutos, né? Isso. Então, mas se eu não me aproximo da parte envolvida, que são os familiares normalmente, se você não fala, né, com a família, mas é de uma forma, não assim, vocês têm culpa. A gente já carrega tanta culpa, né? Na hora de uma tragédia dessa, da perda, porque às vezes o filho até está perdido pro crime, a gente sabe disso. Pô, mas ninguém quer encontrar o filho morto com um tiro lá, né, e às vezes morto de forma, sabe, eles queimam o corpo, você não consegue identificar. A gente consegue identificar o corpo. Sim. A gente precisa pedir o setor de antropologia da superintendência por causa de ossos. Identificamos uma vítima esses dias por causa de um pino. Na conversa, ele era de outro país, ele era estrangeiro, estava aqui, não ia dar arcada dentária, porque não tinha nem nada dele aqui de arcada dentária, não ia dar comparação, não tinha como reconhecer. O que mais ele? Tinha uma moto, ele andava de moto, até ele sofreu um acidente, pôs pino aqui. Aí dentro do carro, onde ele foi morto, quer dizer, mataram ele, colocaram dentro do carro e puseram muito fogo. Muito fogo? Porque assim, muito fogo. Foi muita gasolina ali, porque o corpo dele ficou isso aqui. Você não tinha. Nós achamos o pino. E o pino encaixava naquele único osso que tinha,
que sobrou ali, né, um pouco aqueles ossos, e aí rastreando esse pino, nós chegamos. Quem usou esse pino foi tal pessoa na cirurgia do dia tal. É isso mesmo, ele fez essa cirurgia. Nossa, então você identificar uma vítima. Incrível isso. Nós identificamos a vítima. Identificada a vítima, agora a gente vai, então quem tem interesse, não é que matou e fez aquilo, né? Pôs fogo para ninguém achar o corpo. Quem teria esse interesse? Aí você vai voltando, quem são os interessados? O que aconteceu nessa casa? O que tem um pouco de sangue dele aqui? Então vieram aqui, primeiro ele foi espancado, levou uma facada, o que foi que aconteceu? E aí a gente chega nos autores que foram presos 2, 3 dias depois. Mas primeiro local vai ser difícil de identificar. E aí foi assim que chegou. Então, olha o que você aprende, olha o que você passa a ser observador, olha o que você passa a ser observador até até um observador assim muito da sociedade, né? Os crimes que acontecem agora não aconteciam quando eu entrei, entendeu? Então a gente tem que estar acompanhando, principalmente tecnologia. Sim, né? Muito avançado. Então você vai acompanhando e você tem que melhorar suas perícias. Então a perícia que se fazia antes, será que morreu asfixiado? Não, foi envenenamento, que hoje as perícias avançaram, porque demorava-se para ter um laudo. Hoje ainda tem um cuidado em determinar a morte, a causa da morte, mas é mais rápido. Por quê? Porque se usa tecnologia. Então, eu não sei, se alguém pensa melhor, talvez seja aí alguma coisa muito pessoal. Eu só posso pedir que todo mundo que fala que quer ser delegado venha, preste o concurso. Se você ainda não tem o curso de direito, faça para investigador. Se você não tem o curso de direito, que é obrigatório para delegado, mas você tem uma outra faculdade, um nível superior, faça para escrivão, para investigador, faça um concurso para perito, né, que vai estar lá, que você vai junto, você vai vibrando pro local. Pro local, não, sai todo mundo junto. Delegado, investigadores, perícia e o pessoal da papiloscopia. Que vai procurar digitais, ver quem que esteve naquele local, digital antiga, digital recente, fragmentos de digital, você achar só um pedaço e chegar na pessoa. Os caras são bons pra caramba, meu. Que isso, demais, cara. Entendeu? Então, não. E o lance da imagem, né? A gente ir reconstruindo imagens. O carro passou aqui. Mas se ele passou aqui, ele só pode ter vindo de tal lugar. Então, a gente vai voltando, aí vai bater aqui e falar, vocês têm câmeras? Temos. No dia tal tá disponível? Tá. Aí o carro passou. Aí você fica olhando, frame a frame. Frame a frame. Frame a frame, porque... Nossa. E aí tem o pessoal da inteligência que faz isso pra gente, muito bem feito. Então, assim, eu não posso falar não venha. Eu tenho mais que falar venha, a gente precisa de você. Se você tem vontade, se você quer, e se você quer uma profissão que você vai conhecer muita gente boa, né? Como toda profissão, nós temos as exceções, óbvio, mas como toda profissão. Mas você vai conhecer muita gente dedicada, muita gente boa que vai te ensinar, e isso com certeza te torna uma pessoa melhor dentro de você e em relação ao outro. Isso eu posso falar porque eu era uma pessoa, hoje eu sou outra, e eu sou muito feliz com o que eu sou hoje. Ai, que bacana. Doutora, você topa participar de um quadro que nós temos, um bate-bola jogo rápido? Vamos lá. Vamos lá. Um lugar. Praia. Praia? Você gosta de praia? Praia. O lugar é praia. Um caso. Um caso? Isso. Ai, cara, são tantos que eu seria assim muito... não é que eu tenho que pensar, mas um caso. Hoje eu tenho atualmente o da Daliene, que é a jovem que foi encontrada morta, mas um caso que eu ainda não consegui pegar o cara, e isso acaba comigo, é o caso da menina Lara. Esse caso, eu queria muito pegar esse cara, e eu saí da divisão de capturas, não consegui, mas eu levei o caso comigo. Eu preciso achar esse cara, e eu gostaria muito de fazer isso. Vamos achar. Que eu tenha forças determinação
para encontrar o Wellington Galindo, que matou uma menina de 11 anos sem motivo nenhum. E Nossa. tá? E eu devo isso para a mãe. Vamos achar esse cara. Vamos Tem achar que você, achar o viu? cara. Ah. Um dia da semana, doutora. Sexta-feira, cara. Sexta-feira. Sexta-feira, chegou. Dia da semana, sexta-feira. Sexta-feira. Uma comida. Uma comida? É. Frutos do mar, gosto muito. Frutos do mar? Frutos do mar. Olha eu aí. gosto, como todos, mas não dispenso assim, de massa, o nhoque. O nhoque. É o meu prato preferido. Por causa da minha mãe. Sua mãe fazia? Fazia muito bem. Muito, Então, olha aí. é memória afetiva, né? Um hobby. Olha, eu leio. Eu leio compulsivamente, mas acho que leio, mas é cinema. É um Cinema? hobby. Gosta de muito filme. Assistir. Curto, já sei quem ganhou o Oscar, já discuto, brigo, acho que uma puta injustiça. Eu brigo sozinha, tá? Mas não é possível. Isso tá errado. Não, mas olha bem, olha essa cena, olha isso. O cara foi muito melhor. E aí ainda eu discuto sozinha com a televisão, eu falo, eu dou nota, sabe? Eu dou nota. Eu tô em casa, mas eu tô discutindo. Então você vai, gente, eu vou mandar o filme pra ela, vai me dar nota da minha atuação, viu? O que mais você aprecia nos seus amigos? O carinho que eles têm comigo. Eu tenho poucos amigos, assim, fora da polícia, né? Mas a dedicação deles, o carinho, porque eu tô aqui em São Paulo sozinha, eu tenho amigos de 29 anos, portanto. Nossa! Né? Tenho amigas aí que elas não desistiram de mim. É a dedicação delas e o que eu admiro é que cada uma delas me ensinou alguma coisa. Olha aí. E eu observei, elas não são policiais, tá? E que eu levo pra vida e que hoje é isso. É família mesmo, são minhas irmãs, são as minhas amigas do coração e que são inegociáveis. É inegociável não estar com elas uma vez por semana, não falar todo dia, não perguntar o que aconteceu. E por culpa delas, acho que eu perdi meus pais e minha mãe mais de uma vez, porque elas também foram perdendo e eu fui sofrendo. Olha eu fui sempre abraçada pela família das minhas amigas. Então, uma qualidade delas é elas acreditarem em mim. Olha aí, isso é amizade verdadeira, gente, tá vendo? Isso sem sombra de dúvida, não tem nada que pague isso. Sua cor favorita? Azul. Azul? Azul. Então tá aqui azul. Eu gosto muito do azul também. Uma mania? Uma mania? Eu já contei todos os degraus da escada, já voltei. Tá brincando? Já. Que isso? Se eu tivesse de frente, tinha contado os tijolinhos, talvez fosse errar, porque tá longe. Mas a mania não é toque. Uma mania é observar as coisas e olhar, assim, como que estavam as cadeiras e tal. O que tinha atrás de mim. Aí eu tô conversando com você, prestando super atenção. Eu já vi os degraus, olhei o ambiente, sou capaz de descrever. Mas a mania é observar o local. Uma mania de ficar atenta, né? Uma mania... eu sou muito assim também. De ficar, de contar, saber onde eu tô, né? O que tá... Então, essa mania de falar com as pessoas. Eu escuto conversa dos outros. Essa é uma mania péssima. No restaurante, eu escuto. E aí eu me empolgo, que eu já quero falar também. Falar com a pessoa. E essa é mania. E todas falam, para de ouvir a conversa. Eu tô assim, daqui a pouco eu tô assim, ó. Porque saiu um assunto que, de repente, interessante. Interessante isso. Não é o que eles estão conversando. Que estão falando. Então, assim, eu nem sei quem está falando. Mas é uma mania. Às vezes eu tô lá e eu pego, assim, auditiva ali, já pego o assunto e falo, não, mas não foi isso que aconteceu. Aí falo, o que você está falando? Não, a mesa do lado. Estão falando um negócio que não é verdade. Isso é fake news, total. Nossa. Aí eu volto pro lado assim, não, preciso parar de escutar. Mas é uma mania, é feio, mas é mania. Depois eu não sei quem não passo pra frente, não é fofoca. Sim. É que eu me interesso muito pelo assunto da mesa do lado. Não sai de casa sem? Eu não saio de casa sem... Isso. Puta, podia falar sem a arma, mas não é verdade. Eu pensei sem saber, eu falei, eu não saio de casa sem ela. Pá, sem a arma. Não, isso aí às vezes é... Eu não saio de casa sem o celular, né? Hoje virou, mas isso aí é tão comum que todo mundo faz isso.
Você é minha fé, né, também. Eu não saio de casa sem algumas proteções. Isso é maior de tudo. E o seu maior tesouro é? O meu maior tesouro é a minha cachorra, assim. A Nani, meu maior tesouro hoje. Eu não tive filhos, não pude ter, mas depois parei para pensar que acho que seria bacana ter tido um filho, mas meu maior tesouro hoje são meus amigos, minha cachorrinha, que é companheira, é o meu maior tesouro, eu acho. E a polícia, assim, entendeu? Os amigos que eu fiz, as pessoas que trabalham comigo, é esse conjunto de pessoas. As pessoas que eu conheci, eu só conheci gente boa, porque gente que não era bacana, e não era bacana pra mim, de repente é bacana pra outra pessoa. Eu tirei, eu saio fora. Então o meu maior tesouro hoje, acho que é essa vontade de viver, que eu tenho uma frase, né? É um ditado africano. Quando a morte me encontrar, e ela encontrará, eu quero que ela me encontre bem viva, muito viva. Entendeu? Então acho que essa vontade de viver é um grande tesouro, de ser feliz, de poder proporcionar coisas boas para as outras pessoas. Esse hall de amigos que eu consegui fazer, aquela cachorrinha que tem 11 anos lá, pequenininha, que é minha companheira, eu acho, isso, é o que eu consegui construir, é um grande tesouro, que foi com o meu trabalho, e isso eu vou carregar para a vida, e que se for de exemplo, né, como eu disse, né, claro, se servir de exemplo, sem dúvida, manda ver, tá aí, bora lá. Doutor Ivaldo Aleixo, foi muito especial para mim receber você, sou muito grato pela sua disponibilidade, por esse papo, e agradeço muito, né, de você estar aqui com a gente. Não, eu adorei, foi muito bom, foi descontraído. Foi, né? Tá bom? Foi muito bom mesmo. Obrigado. Tá? Galera, é o seguinte... Eu que agradeço, tá bom? Obrigado. Galera, é o seguinte, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo delicioso que eu tive aqui com a doutora Ivalda. Muita informação, gente. Eu vou sair daqui, cara, nossa, pensando diferente agora. Acho que você de casa também pensou bastante. Muito papo que a gente teve aqui. Então, espero vocês nos próximos vídeos. Tamo junto e até mais, hein? Tchau, fui!